Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 251. Com o tempo, o valor dos itens de classificação lendários aumentou além da descrição. E o valor das masmorras de classificação a mais, onde se tinha uma grande chance de obtê-las, também aumentou além da descrição. Naturalmente, o número de pessoas que possuíam secretamente masmorras de classificação a mais também aumentou constantemente. O Rei Relâmpago foi um deles. Não, era inevitável. A coisa mais assustadora sobre o Thunderbird do Rei Relâmpago era o fato de que não havia parceiros melhores do que eles quando se tratava de fazer algo ilegal. Para possuir uma masmorra e ser um corretor de masmorras, primeiro era necessário ter a habilidade de lidar com os monstros que saíam da masmorra e depois remover as evidências. Quando se tratava de masmorras de primeiro e segundo andar, isso não era um grande problema, já que essas masmorras podiam ser mortas com rifles de assalto normais. No entanto, masmorras de 5 andares e acima eram histórias naturalmente diferentes. Quando os ogros apareceram em Paris, França, eles precisaram usar minas e foguetes antitanque para lidar com eles. Porque o Thunderbird poderia até lhe dar um helicóptero Apache, desde que você pudesse pagar. Thunderbird era o único lugar no mundo onde alguém poderia usar tal nível de poder militar de forma privada. Mais importante ainda, o Rei Relâmpago não foi negligente quando se tratava de construir conexões. Além disso, ao usar o Thunderbird, o Rei Relâmpago foi capaz de criar conexões com muitas pessoas poderosas ao redor do mundo, e a sua ligação com o Reino Unido era particularmente profunda. O Reino Unido também estava entre eles. Tal como o Japão, quando o mundo se transformou num jogo, o Reino Unido também temeu o isolamento, que era uma das limitações de ser uma ilha. Além disso, em 2020, quando o mundo se tornou um jogo, o Reino Unido já tinha saído da União Europeia. Com as suas relações políticas e econômicas com a Europa continental a entrar numa fase delicada, o Reino Unido procurou assegurar uma nova rota de atividade e um novo reduto, e eles escolheram o Thunderbird como parceiro no processo. Na verdade, eles já estabeleceram um território para o Reino Unido no Brasil, embora tenha sido apenas um acordo verbal. Para o Reino Unido, a região da América do Sul e Central, onde a função governamental estava praticamente paralisada, seria certamente muito atrativa. De qualquer forma, o Rei Relâmpago tornou-se profundamente conectado com o Reino Unido e até plantou vários de seus próprios subordinados lá. Com um relacionamento tão forte, o Rei Relâmpago teve muita sorte de colocar as mãos em um baú de tesouro, e por causa disso, o Rei Relâmpago conseguiu adquirir um baú de tesouro que apareceu no Reino Unido. Masmorra de nível a mais, 7º andar, Terra dos Dragões. Um baú de tesouro onde a chance de obter um item lendário era quase garantida. No momento em que encontrou a masmorra, ele subornou o oficial responsável e a escondeu como uma masmorra de nível C do 5º andar. Depois de escondê-lo, ele simplesmente esperou o momento em que estivesse forte o suficiente para eliminá-lo sozinho. Estou realmente grato pela herança que o Rei Relâmpago deixou para trás. No entanto, o Rei Relâmpago havia morrido, então a masmorra naturalmente caiu nas mãos de Kim Voldin. Mas realmente não é fácil herdar. O problema era que não era possível herdá-lo naturalmente da perspectiva de Kim Voldin. Havia apenas 2 opções. Bem, poderíamos atacá-lo secretamente, mas uma delas era atacá-lo secretamente. O mérito é baixo. Infelizmente, houve muitos problemas ao atacar secretamente a masmorra. Em primeiro lugar, seria impossível divulgar a informação ao público. Independentemente de o Rei Relâmpago ter sido quem a escondeu ou não, a masmorra era sem dúvida um bem britânico. Por outro lado, é muito arriscado. Se eles fossem descobertos, certamente seria uma grande mancha na reputação da Guilda dos Salvadores. Uma falha aberta por pelo menos 2 meses não seria ignorada. Mais importante ainda, a Guilda do Messias definitivamente não perderia a falha criada ao atacar a masmorra. Era o mesmo que mostrar fraqueza a um predador forte. A outra opção é revelá-lo ao público e fazer uma licitação. Se não, então havia apenas uma outra opção. Informe o mundo sobre a existência das masmorras e tome as medidas adequadas para adquiri-las. Ou seja, vencer a licitação por meio do sistema de licitação. É claro que mesmo com esta opção, a Guilda do Messias não ficaria parada. Mas desta forma é mais complicado. A Guilda do Messias estaria realmente determinada. Em vez disso, era óbvio que seus olhos se iluminariam de desejo e eles correriam para licitar. Era de se esperar, mesmo que o oponente não fosse a Guilda dos Salvadores. Deixando o simbolismo de lado, o mérito desta masmorra era muito grande. Um dragão, uma criatura que era infinitamente mais poderosa que o filhote, tinha um valor que perdia apenas ou talvez até mais do que um item lendário por si só. E se seguirmos o método padrão, a Guilda dos Salvadores nunca venceria a Guilda do Messias. O que ficou muito claro para a Guilda dos Salvadores foi que eles não tinham esperança de competir contra a Guilda do Messias cara a cara. Foi por isso que eles precisavam pregar uma peça. Eles fizeram a Guilda do Messias cravar os dentes em uma grande captura para que não conseguissem capturar qualquer outra presa. E isso é tudo o que aconteceu até agora. Lidinha olhou silenciosamente para a página dourada de habilidade sobre a mesa enquanto ouvia a explicação de Kim Voldin. Então obter esta página de habilidade do Cavaleiro da Morte também fazia parte do plano? Eu tive sorte. Naquele momento, Lidinha mais uma vez percebeu. Eu nunca posso pedir dinheiro emprestado ao cara. Nunca ficarei devendo nada a ele. Nunca se deve obter o ressentimento de Kim Voldin. Kim Voldin então falou com Lidinha. Agora, deixe-me explicar o próximo plano. O próximo plano? Não estamos apenas atacando a masmorra? Então o lucro não seria muito grande. Lucro? Se você consegue sugar, você tem que mirar na medula. Lidinha não pôde deixar de sentir que Kim Voldin era o cão de caça mais assustador e perigoso. A Guilda do Messias está pronta para atacar o rank A.
A Guilda do Messias vence a Guilda do Salvador na competição pela licitação. O governo francês faz um favor à Guilda do Messias. Assim como a notícia da vitória da Guilda do Messias se espalhou pelo mundo, uma masmorra de 7 andares aparece no Parque Nacional North York Moors, no Reino Unido. A masmorra tem classificação A+. Como se estivesse esperando por aquele momento, a notícia do aparecimento de uma masmorra de nível A+ no 7º andar foi divulgada ao mundo. A Guilda dos Salvadores faz uma oferta para a masmorra no Reino Unido. Kim Voldin é enviado ao Reino Unido como representante da Guilda dos Salvadores. Logo depois apareceu a notícia da oferta da Guilda dos Salvadores. O significado disso era simples. Uau, é assim que acontece. Se for assim, então a Guilda dos Salvadores provavelmente vencerá a licitação para a masmorra do Reino Unido. Não há como evitar, já que a Guilda do Messias tem que atacar a masmorra na França. A Guilda dos Salvadores está sendo ajudada pelos céus. Que esta era a melhor oportunidade para a Guilda dos Salvadores. E que foi o azar da Guilda do Messias. Isso é uma dor de cabeça. Está me deixando louco. A expressão no rosto de Park Shin definitivamente não era boa. Sua expressão por si só provavelmente foi suficiente para matar uma pessoa de vontade fraca. Mas mesmo com aquela expressão no rosto, ela não desabafou sua raiva. Isso porque, embora ela estivesse extremamente zangada naquele momento, ela sabia que nada de bom resultaria de perder a compostura. Diga-me, há alguma maneira de impedirmos a Guilda dos Salvadores? Além disso, ela sabia que o mais importante naquele momento era descobrir uma maneira de evitar que a Guilda dos Salvadores obtivesse o direito de atacar a masmorra. A sua pergunta, um de seus subordinados que tinha ido para a França com ela falou. Atualmente estamos nos comunicando com as 4 guildas restantes das 5 principais. Comunicando, para fazê-los concorrer à masmorra do Reino Unido. Se lhes forem dados vários candidatos para escolher, o governo do Reino Unido não terá outra escolha se não levar algum tempo para decidir. Quanto mais candidatos avançarem, mais tempo demorará esta triagem. Park Shin apontou com o queixo, gesticulando para que o subordinado continuasse. Portanto, o subordinado não parou. Poderíamos pelo menos ganhar algum tempo. Acredito que podemos levar até um mês, na melhor das hipóteses. Foi um método razoavelmente inteligente. Como seu subordinado havia dito, desde que a masmorra apareceu oficialmente, ela agora pertencia ao governo do Reino Unido, e o governo do Reino Unido não teria escolha se não realizar uma licitação para a masmorra seguindo os procedimentos normais. O problema é, claro, houve um problema fatal com esse plano. Se eles podem atacar uma masmorra do 5º andar ou não. Atualmente, além da Guilda do Messias, os membros das 5 principais guildas nunca atacaram uma masmorra do 7º andar. Então o bom senso ditava que era incrivelmente imprudente para eles atacarem uma masmorra de nível A+ do 7º andar desde o início. Comunique-se com eles adequadamente. Se necessário, use nossos especialistas para deixar tudo fluir mais suavemente. Mas isso não era algo que a Guilda do Messias tivesse que manter em mente. Se necessário, faça-os unir forças. Afinal, as 4 guildas poderiam unir forças para formar uma equipe aliada. E se possível, inclua-nos também. Se a Guilda do Messias também decidisse participar, então se tornaria uma aliança formada pelas 5 principais guildas. Algo que definitivamente seria capaz de competir contra a Guilda dos Salvadores. Não importa como você faz isso. Mesmo que falhasse, era algo a considerar depois de falhar. Agora era a hora de eles fazerem tudo o que pudessem. Faça o que puder para impedir que a Guilda do Salvador ataque aquela masmorra. Não podemos destruir a torre que levamos tanto tempo para construir. Nesse ritmo, a torre que a Guilda do Messias mal conseguiu construir poderia muito bem desabar. Aí. O que é? A Guilda dos Salvadores acaba de fazer um anúncio. A Guilda dos Salvadores respondeu à sua determinação resoluta. Que anúncio? Eles estão recrutando participantes para atacar a masmorra com eles. No dia seguinte ao aparecimento da masmorra da Terra do Dragão, a Guilda do Salvador declarou sua oferta. A Guilda dos Salvadores está recrutando participantes para ajudá-los a atacar a masmorra. Eles estão recrutando até 400 pessoas, 80% do número máximo de inscrições. E no dia seguinte, a Guilda dos Salvadores divulgou a notícia de que estariam recrutando pessoas para atacar a masmorra. Naturalmente, todos ficaram surpresos com a notícia inesperada. Então Isaac Ivanov falou diretamente com eles por meio de uma transmissão ao vivo no YouTube. Disse que o aparecimento desta masmorra do 7º andar é uma oportunidade dada à Guilda dos Salvadores pelos céus. Jogadores para nos ajudar desta vez. Depois de passar por nossa triagem e avaliação, qualquer pessoa é bem-vinda para nos ajudar a limpar esta masmorra do 7º andar perfeitamente. Esta foi uma oportunidade dada a eles pelo céu, para que pudessem completá-la perfeitamente. E depois de limpar esta masmorra, iremos imediatamente atingir as masmorras de 8 andares no ano novo. E no ano de 2025, a Guilda dos Salvadores iria para um andar mais alto. Como esperado de Isaac Ivanov. Perfeito. Certo. É assim que um salvador deveria ser. Isso é melhor que imprudência. O público ficou compreensivelmente entusiasmado com este facto. Alguns até tiveram um certo pensamento. É uma oportunidade para quem nunca teve a chance de atacar uma masmorra do 7º andar ganhar o título. É um ônibus. Um ônibus de ataque de 7 andares. Aqueles que nunca tiveram a oportunidade de atacar uma masmorra do 7º andar teriam a oportunidade de ouro de seguir Isaac Ivanov e limpar uma. Não há nenhum cara que esteja planejando entrar no ônibus de graça, não é? É melhor você pagar pela sua passagem de acordo. Acho que eles deveriam pelo menos oferecer um item lendário. Houve até opinião pública de que os candidatos deveriam pagar taxas de participação independentemente das suas capacidades. O que foi mais surpreendente foi que isso não foi interpretado como uma piada. Na verdade, as grandes corporações que se depararam com esta situação tiveram o mesmo pensamento que a opinião pública.
esta é uma grande oportunidade. Além de podermos limpar uma masmorra do 7º andar, é uma boa chance para compreendermos o poder da Guilda dos Salvadores. A oportunidade de atacar com segurança uma masmorra do 7º andar não surge com frequência. Foi uma oportunidade para eles experimentarem o pico do 7º andar, quando nenhuma guilda além da Guilda do Messias e da Guilda do Salvador conseguiu completá-lo. E era uma oportunidade que ninguém conseguiria comprar mesmo que tivesse dinheiro. Não se trata apenas de habilidade. Você também precisa mostrar sua sinceridade. Você tem que mostrar um certo nível de sinceridade. Então eles não tiveram escolha senão pagar de alguma forma por essa coisa que não poderia ser comprada nem com dinheiro. Naturalmente havia algo que eles poderiam usar para pagar por isso. Itens lendários. Isaac Ivanov não lhes disse que era necessário mostrar a sua sinceridade. Isaac Ivanov também não pediu preço. Isaac Ivanov disse que salvaria o mundo de boa vontade. Não importa o custo, mas eu sou diferente. Mas Kim Voldin era diferente. Na reunião com os representantes das grandes corporações, Kim Voldin disse-lhes claramente: eu só acredito na sinceridade que posso ver com meus próprios olhos. Ah, e você sabe que essa é uma avaliação relativa, não é? Então não se esqueça de mostrar uma sinceridade que é melhor que a dos seus concorrentes. Pague a taxa de entrada. E você deve evitar se destacar no processo de licitação sem motivo. Apenas. Claro, ele não esqueceu de ameaçá-los ao mesmo tempo. O efeito foi óbvio. A Guilda Kunlun desiste da oferta. A Frontier Guild desiste da oferta. Das 5 principais guildas, ninguém se atreveu a fazer uma oferta contra a Guilda dos Salvadores quando todas as outras guildas, exceto a Guilda do Messias, desejavam pegar o ônibus da Guilda dos Salvadores, então eles imediatamente anunciaram suas decisões através da mídia. Naturalmente, o governo do Reino Unido só tinha uma decisão a tomar nesta situação. O governo do Reino Unido seleciona a Guilda dos Salvadores como licitante para a masmorra da Terra dos Dragões. Capítulo 252. A Guilda dos Salvadores estava recrutando participantes há uma semana. A Guilda Kunlun se juntará à Guilda dos Salvadores para enfrentar a masmorra. 80 jogadores da Guilda Kunlun participarão do ataque à masmorra. A Guilda Kunlun foi o primeiro passageiro do navio chamado Guilda do Salvador. A armadura de Aquiles é mais que suficiente para ganhar uma passagem. A sinceridade que a Guilda Kunlun demonstrou não era outra senão a armadura de Aquiles. Era um preço seguro que lhes permitia não se preocupar com a sinceridade de outras pessoas, e a Guilda dos Salvadores estava mais do que disposta a aceitá-lo. Além disso, a sinceridade demonstrada pela Guilda Kunlun estabeleceu o padrão a ser seguido pelas outras guildas. Deveria estar pelo menos no nível da armadura de Aquiles. 80 jogadores da Frontier Guild se preparam para atacar a masmorra do 7º andar. A primeira a seguir esse padrão foi a Frontier Guild. Capacete de Kuulin, um ótimo item. Eles se tornaram o segundo passageiro a bordo do navio ao apresentar o capacete de Kuulin, um item comparável à armadura de Aquiles. Por outro lado, o terceiro passageiro era diferente. 70 membros do Victoria Guild foram confirmados para participar. Uma guilda do Reino Unido será a primeira guilda europeia a desafiar uma masmorra de 7 andares. A Guilda Vitória. Esta foi a guilda considerada a melhor do Reino Unido. Mas este grupo, cuja reputação não era de forma alguma comparável à das 5 grandes guildas, conseguiu se tornar o terceiro passageiro do navio sem precisar pagar um preço significativo. A razão para isso era simples. Eles estavam sendo totalmente apoiados pelo governo do Reino Unido. Quando eles ofereceram a oferta para esta masmorra que apareceu em seu território, o governo do Reino Unido impôs a condição de que suas próprias guildas e jogadores tivessem a oportunidade de gravar seus nomes neste desafio, uma condição que a Guilda dos Salvadores aceitou. O quarto passageiro foi escolhido logo em seguida. 80 membros da Great One Guild foram confirmados para participar. 3 das 4 principais guildas restantes confirmaram sua participação. A Great One Guild foi o quarto passageiro. Armadura de bronze de Hector. Você ofereceu uma armadura muito forte. O preço que pagaram foi a armadura de bronze pertencente ao guardião de Troia, Heitor. Esta também era uma taxa que não faltava de forma alguma. Além disso, a Great One Guild ainda deu um passo adiante. Trinity participará diretamente do ataque à masmorra. O Guild Master da Great One Guild e um dos melhores jogadores do mundo, Trinity. Ela iria participar pessoalmente do ataque à masmorra. Foi uma declaração de que eles não estavam dispostos a ser apenas companheiros e que também se tornariam os personagens principais se tivessem oportunidade. De qualquer forma, foi uma atitude sábia em muitos aspectos. Agora resta apenas um assento. Qual guilda reivindicará o último lugar? Na disputa pela última vaga, era certo que os participantes teriam que pagar um preço superior ao da armadura de Heitor. Isso era óbvio. Agora que restava apenas uma vaga, inúmeras guildas estavam correndo para oferecer um preço mais alto do que seus concorrentes. A competição definitivamente iria se intensificar. Quem será? Naturalmente será uma das 5 melhores guildas. É impossível para as outras grandes guildas sequer sonharem em superar as 5 primeiras. Um dos 5 primeiros não ocupará o lugar? O mundo concentrou a sua atenção em quem seria o último passageiro. Então, o último participante foi decidido. 70 jogadores da Guilda do Messias participarão. A Guilda do Messias se tornou o último passageiro. Havia um armazém em Liverpool, Inglaterra. Neste armazém, que era tão antigo que não podia mais ser usado, Kim Voldin media o tamanho de um cavaleiro esqueleto à sua frente. Bater? Então alguém entrou correndo. Essa pessoa ali, Jin-A, cujo rosto estava tão feroz que o coração de alguém pararia só de olhar para ele, gritou com raiva assim que entrou. Ei, Kim Voldin, você está louco?
Faz sentido aceitar a Guilda do Messias como o último participante? A razão para isso não era outra senão um artigo que ele acabará de ver. Um artigo que afirmava que a Guilda do Messias era o último passageiro a bordo do navio da Guilda dos Salvadores se dirigia para a masmorra da Terra dos Dragões. E você não me contou sobre isso. Naturalmente, Li Jinha, que não recebeu nenhuma palavra sobre isso, não pôde deixar de ficar chocado. Corri até aqui antes de não conseguir nem terminar de comer minhas batatas fritas do McDonald's por sua causa. Ele ficou tão chocado que imediatamente correu para saber da situação com Kim Voljin, deixando para trás a comida que estava comendo. Kim Voljin, por outro lado, permaneceu calmo ao dizer: a Guilda do Messias abaixou a cabeça primeiro e pediu um favor. Não pareceria bom se recusássemos. Parece bom? Se apenas os recusássemos aqui, pareceria que tínhamos um relacionamento ruim com a Guilda do Messias. Não temos um relacionamento ruim com a Guilda do Messias? O mundo não sabe disso. Ao ouvir as palavras de Kim Voljin, Li Jinha fez uma careta como se não conseguisse entender o que ele queria dizer. Então Kim Voljin decidiu explicar para ele. A competição entre a Guilda do Messias e a Guilda do Salvador é semelhante a se duas seleções coreanas se encontrassem nas finais das Olimpíadas. Eles poderiam competir ferozmente, mas os perdedores ainda seriam aplaudidos pelo povo coreano de qualquer maneira. Foi exatamente isso. O mundo viu a competição entre a Guilda do Messias e a Guilda do Salvador como algo realizado de boa fé. Não apenas o vencedor seria aplaudido, mas até o perdedor seria aplaudido apesar de estar em segundo lugar. É por isso que usei o YouTube para fazer muitos dos meus anúncios. Foi o próprio Kim Voljin quem induziu esta atmosfera competitiva. Foi também a razão pela qual ele disse que competiria para salvar o mundo primeiro, e não que pisotearia a Guilda do Messias e salvaria o mundo. Você não estava fazendo os vídeos no YouTube pelas doações? Achei que você só queria dançar com o dinheiro das doações que obteve de seus fãs. Kim Voljin olhou para Li Jinha, que parecia extremamente surpreso, como se estivesse aprendendo a verdade pela primeira vez antes de continuar. Por outro lado, se tornasse uma batalha entre a Coreia e o Japão, o mundo seria naturalmente forçado a tomar partido. Em outras palavras, se a situação mudasse de modo que eles competissem ferozmente entre si, a reação em relação à vitória e à derrota certamente seria diferente. Não importa quem ganhasse, o perdedor não seria aplaudido, e o vencedor e o perdedor ficariam extremamente divididos, a ponto de quererem matar um ao outro. E se nos tornássemos Coreia e Japão, então certamente seríamos o Japão. A maioria das pessoas escolheria apoiar a Guilda do Messias. Nesse caso, era óbvio que a maioria das pessoas no mundo escolheria ficar do lado da Guilda do Messias. Afinal, a reputação da Guilda do Messias acumulada ao longo de um período de 5 anos, não era algo que a Guilda dos Salvadores pudesse superar ainda. Em particular, os seguidores da Guilda do Messias definitivamente lançariam uma ofensiva maluca. Além disso, ao contrário da Guilda dos Salvadores, a Guilda do Messias tinha numerosos seguidores com crenças inabaláveis. Ser hostil com eles é o mesmo que dar a esses seguidores uma razão para se tornarem mártires. Se a Guilda do Messias desse a ordem, não seria estranho para eles morderem a garganta de um velho que passava. Kim Voljin tinha mais conhecimento disso do que qualquer outra pessoa. De qualquer forma, em tal situação, a Guilda dos Salvadores não teve escolha senão mostrar externamente que eles estavam em boas relações com a Guilda do Messias e, de certa forma, mostrar tal aparência era uma bênção. Além disso, a sinceridade deles era boa demais para deixar passar. Claro, o que mais mexeu com o coração de Kim Voljin foi o preço oferecido pela Guilda do Messias. O que eles te deram? Escudo de Galahad. Isso é bom? Escudo de Galahad, seu nome correto era escudo amaldiçoado. A habilidade do escudo era simples. No momento em que você bloquear um ataque com sucesso, uma maldição mortal será lançada sobre o inimigo que o atacou. Havia muitos itens que poderiam lançar maldições e muitos tipos de maldições, mas o escudo de Galahad era incrível no fato de que simplesmente bloquear um ataque lançaria uma maldição. É ótimo. Antes de voltar ao passado, era um item que Kim Voljin usava com bastante frequência. Na verdade, no momento em que foi oferecido, Kim Voljin não pensou mais em recusá-los. Claro, Li Jinha era diferente. Não, independentemente de quão bom seja. O que faremos se eles decidirem trabalhar juntos? Eles não têm quase 4 vezes o nosso número? O número máximo de pessoas que poderiam entrar na masmorra de classificação a mais, Land of Dragons, era 500. Dentre esse grupo, 390 pessoas pertenciam a outras 5 guildas. Quanto à Guilda dos Salvadores, 110 de seus membros participariam, então a diferença entre os dois lados era de aproximadamente 4 vezes. Eles poderiam nos trair. Enquanto a palavra traição existiu no mundo, eram probabilidades completamente inaceitáveis. Além disso, é uma masmorra. E eles não estavam indo para um lugar onde tal palavra não era de forma alguma rara? Kim Voljin respondeu simplesmente às preocupações de Li Jinha. É por isso que vamos mostrá-los claramente desde o início. Ao dizer essas palavras, Kim Voljin olhou para sua janela de status. Kim Voljin, nível 196. Halo, emissário do submundo. Estatísticas, saúde 610 mais 1629, vigor, 2 mais 861, poder mágico, 3 mais 1631. Conquistas, 183. Pontos extras, 0. Nível 196. Depois de medir seu nível, Kim Voljin falou com um olhar ardente. Porque recrutamos participantes para mostrar nossa força em primeiro lugar. Junto com essas palavras, Kim Voljin tirou Mjolnir de seu inventário e deu ao cavaleiro esqueleto à sua frente.
No dia 31 de outubro, tudo estava pronto. O dia D para o ataque às masmorras da Guilda dos Salvadores. Em frente ao portão da masmorra da Terra dos Dragões, os 500 jogadores que participariam do ataque à masmorra estavam reunidos. E Isaac Ivanov, que estava na frente deles, falou devagar. Vamos limpar esta masmorra antes do início do ano novo. Apenas. Isso foi tudo. Então vamos começar nosso ataque à masmorra da Terra dos Dragões. E com isso, o ataque ao dungeon começou. Capítulo 253. 500 pessoas. Com um número tão grande, naturalmente haveria um longo período de tempo entre a primeira pessoa a entrar na masmorra e a última. É por isso que os primeiros a entrar na masmorra tiveram que assumir um certo risco de várias maneiras. Se houvesse algum problema no meio deles entrando na masmorra e os do lado de fora fossem isolados, as pessoas do lado de dentro teriam que enfrentar o pior cenário possível. No entanto, a Guilda do Messias prontamente reivindicou a primeira posição. Entraremos primeiro. Cho Sung-Vo. Este jogador de nível 233 era o representante dos jogadores da Guilda do Messias que estavam participando da masmorra da Terra dos Dragões desta vez. Viemos aqui para ajudar a Guilda dos Salvadores, então naturalmente temos que ajudar. A ordem depois disso foi a Guilda Kunlun, a Guilda Frontier, a Guilda Great One e a Guilda Vitória. Naturalmente, a Guilda dos Salvadores ficou na retaguarda. Esse posicionamento foi realizado sem problemas. Depois que a Guilda do Messias entrou, eles mantiveram a vigilância enquanto observavam os arredores e esperavam a entrada da Guilda Kunlun. Nada de especial aconteceu no processo. Assim que o representante da Guilda Kunlun entrou na masmorra, ele imediatamente fez contato visual com Cho Sung-Vo em vez de prestar atenção na selva escaldante. Depois, assim que o representante da Guilda da Fronteira entrou, ele acenou com a cabeça para Cho Sung-Vo depois que seus olhares se encontraram. Por favor, cuide de mim. Sim. Trinity, a mestre da Guilda The Great One, não fez nada de especial, exceto compartilhar um leve aperto de mão com Cho Sung-Vo no momento em que ela entrou na masmorra. Claro, isso foi o suficiente. Com isso, nossas 4 guildas formaram uma aliança. Eles criaram uma aliança secreta sem o conhecimento da Guilda dos Salvadores. Na verdade, isso era natural de certa forma. As 5 principais guildas há muito faziam seus próprios acordos entre si, respeitando os territórios umas das outras e às vezes até ajudando umas às outras. Embora a Guilda do Messias fosse incrivelmente notável, eles ainda tinham seus próprios pontos de contato com as outras 4 guildas e não iriam ao extremo ao competir matando-os abertamente. Para ser franco, eles abaixaram voluntariamente suas cabeças para a Guilda do Messias e desviaram o olhar de tudo que a Guilda do Messias estava fazendo, desde que isso não os afetasse abertamente. De qualquer forma, todos eles tinham suas próprias alianças. O ponto fraco da Guilda dos Salvadores foi o fato de eles não terem muitos aliados. A Guilda dos Salvadores, por outro lado, estava do lado oposto de sua aliança. Exceto pela Guilda do Messias, do ponto de vista dos membros das 5 principais guildas, a existência da Guilda do Salvador era bastante problemática. Além disso, o valor da Guilda dos Salvadores não era muito diferente do valor da Guilda do Messias. As outras 4 guildas não necessariamente gostaram ou não gostaram da Guilda dos Salvadores. Foi a Guilda do Messias quem trouxe a sugestão. Excluir a Guilda dos Salvadores e criar sua própria aliança na masmorra. Vamos tolerá-los por enquanto. Claro, isso não significava que eles pretendiam fazer algo à Guilda dos Salvadores com a aliança. Se houvesse um problema, as 4 guildas, incluindo a Guilda do Messias, sofreriam danos fatais. Em vez disso, eles pretendiam ajudar ativamente a Guilda dos Salvadores, desde que nada de especial acontecesse fora do propósito original. Não sabemos o quão poderosos eles são. Portanto, a única razão pela qual Cho Sung-Vo, que deveria se juntar a Lee Si-Junho no ataque à masmorra francesa, foi para confirmar as capacidades da Guilda dos Salvadores. É a Guilda do Salvador. Então a Guilda do Salvador começou a entrar depois da Guilda Vitória. Esse é Park Yong-Wan. Park Yong-Wan, que agora era uma figura-chave na Guilda dos Salvadores, foi o primeiro membro a entrar na masmorra. Então, uma após a outra, as celebridades da Guilda dos Salvadores começaram a aparecer. A tensão apareceu naturalmente nos rostos daqueles que os observavam. Por outro lado, os rostos dos membros da Guilda dos Salvadores estavam bastante relaxados, como se não tivessem nada com que se preocupar. Eles estão cheios de confiança. Somente a firme confiança de que eles conseguiriam limpar a masmorra poderia ser vista em seus rostos. A fonte dessa confiança logo chegou. É Isaac Ivanov. Isaac Ivanov. Assim que ele apareceu, a comoção no grupo imediatamente se acalmou quando os olhos de todos ficaram focados em uma pessoa. Houve um momento de silêncio. Mate 100.000 guardiões para prosseguir para o próximo andar. E nesse silêncio, receberam a notificação que os informava da condição para limpar o primeiro andar da masmorra. No momento em que receberam a notificação, os rostos da maioria dos membros endureceram consideravelmente. 100.000 guardiões? Isso não é demais? Afinal, essa missão não era para matar 100.000 monstros normais, mas sim dragões guardiões. Estava em um nível completamente diferente. Temos que lidar com um exército de 100.000 monstros? Esta tarefa não foi diferente de lidar com um exército composto por 100.000 monstros de diferentes tipos. Esta foi uma tarefa completamente diferente comparada a caçar 100.000 goblins. Isso vai ser uma grande dor de cabeça. Se o primeiro andar for assim, então esta masmorra de classificação a mais é realmente demais. Mesmo Cho Sung-Vo, que tinha experiência em atacar masmorras do 7º andar, não pôde deixar de esquecer momentaneamente sua missão de observar Isaac Ivanov quando viu isso. No entanto, depois de ver a notificação, Isaac Ivanov simplesmente se voltou para a Guilda dos Salvadores e falou com uma voz calma. Subiremos para o 2º andar em 3 dias. Esta observação fez com que pontos de interrogação aparecessem acima das cabeças daqueles que a ouviram.
Eles o ouviram corretamente? Mas depois de perceber que todos os outros tinham a mesma expressão, seus rostos ficaram pálidos de choque. O livro dos mortos foi aberto. E nesse choque, Kim Voldin abriu o livro dos mortos. Então ele tirou uma página que continha o monstro do livro. O feiticeiro morto-vivo aparece. O Lich, este monstro, que já poderia ser considerado um pesadelo nas masmorras do 7º andar, apareceu. A coroa do Lord Goblin, que está sendo usada pelo Lich, exerce o poder de um rei. O exército do rei é ativado. As estatísticas de todos os monstros mortos-vivos aumentaram em 20%, juntamente com a coroa do Lord Goblin. Esse foi o momento em que a batalha contra o exército guardião se transformou num massacre. Guardiões, os soldados criados a partir de vários tipos de monstros que os dragões usavam para proteger seus territórios. Esses guardiões foram considerados monstros bastante complicados de enfrentar pelos jogadores. A razão era simples. Eles eram como máquinas que os dragões criaram pessoalmente. Portanto, era possível que ogros e goblins, que normalmente tinham uma relação predador-presa, pudessem trabalhar juntos na batalha, a ponto de os ogros até se sacrificarem um pelo outro. Em outras palavras, o bom senso e o conhecimento sobre monstros que foram gravados nas mentes e nos corpos dos jogadores pela experiência eram completamente contra os guardiões. Se fosse uma questão de prova, seria sobre um assunto diferente. Claro, isso não foi um problema para os jogadores que entraram na masmorra da Terra dos Dragões. Casse apenas o que puder para minimizar o consumo de energia tanto quanto possível. Dívidas classes. Deixe os tanques atraírem a atenção dos monstros de classe média e superior e casse primeiro os de classe baixa. Tenha sempre em mente o sinal de retirada, e no momento em que ouvir o sinal, siga a ordem sem hesitação. Os jogadores nesta masmorra eram todos veteranos com pelo menos nível 158. E assim como o nome da masmorra era Terra dos Dragões, havia muitos jogadores lá que tinham experiência em caçar dragões. Além disso, além dos jogadores da Guilda do Messias e da Guilda do Salvador, esta foi a primeira vez que esses jogadores atacaram uma masmorra do 7º andar. Não abaixem seus guardas. Lembre-se que este é apenas o primeiro andar da masmorra do 7º andar. Faça o seu melhor. Embora todos estivessem cheios de determinação, não havia nenhum traço de descuido. Rugido. Que aia. Este fato foi comprovado quando eles enfrentaram os guardiões de todos os tipos que atacaram o grupo de intrusos após encontrá-los. Olá! Infelizmente o exército de mortos-vivos que apareceu após o grito de uma Banshee não tolerou tal batalha. Chocalho! Que arra! Ei, a única coisa que toleraram foi um massacre. E foi exatamente isso que aconteceu. A certa altura, este exército de mortos-vivos, que contava com cerca de 400 e era liderado pelo Lich do Lahan, ultrapassou o nível de esmagamento, pois matou todos os guardiões ao seu redor. O efeito do governante do campo de batalha se acumula. E eles ainda estavam se tornando mais fortes com o tempo. Mesmo isso não foi o fim. O Rei Veneno está agindo. Todos recuem. Então Kim Voldin, cuja fama naquele momento não faltava mais quando comparado a Isaac Ivanov, preparou o cenário para este exército de mortos-vivos. A névoa de sangue começa a se espalhar. Ele criou um palco que não tolerava nenhum ser vivo que respirasse ou fosse feito de carne e osso, pois receber ferimentos em tal palco só terminaria mal. Usei a habilidade de sugar sangue. Seu poder mágico foi restaurado. E no processo, os cadáveres criados por esse processo tornaram-se materiais para um massacre ainda maior. Usei a habilidade veneno de cadáver. Materiais baratos que poderiam ser usados na íntegra. Ele é mais assustador do que eu pensava. Isto é inacreditável. Os jogadores que não faziam parte da Guilda dos Salvadores e nunca haviam testemunhado essa cena não puderam deixar de assistir em estado de choque, completamente sem palavras. O que foi ainda mais chocante foi que isso não era tudo que tinham para mostrar. Eu queria apostar em quem seria capaz de caçar mais monstros como naquela época, mas nem funcionária desde o início. Park Yong-wan, que agora também carregava o nome da Guilda dos Salvadores, também revelou sua presença nesta cena. Agora vamos pegar aqueles que os esqueletos perderam. Enquanto o exército de mortos-vivos lutava no palco onde os vivos não eram permitidos, os jogadores, liderados por Park Yong-wan, começaram a limpar os monstros que conseguiram escapar do alcance do veneno. Nesta masmorra, eles estavam determinados a não dar espaço aos guardiões. Me siga. E ele manteria essa vontade. Durandal, com esta espada na mão, Park Yong-wan começou a limpar os monstros pela frente. Park Yong-wan é realmente tão forte. Não foi outro senão Cho Sung-woo quem ficou mais surpreso com o desempenho de Park Yong-wan. Na verdade, Cho Sung-woo sempre acreditou que Park Yong-wan era mais fraco que ele. Havia uma boa razão para isso. Afinal, não seria estranho se Park Yong-wan, o mestre da Guilda da Fênix, que não era nada quando comparado à Guilda do Messias, que era conhecido por perseguir seus próprios desejos egoístas, fosse considerado comparável a um herói. Quem arriscou a vida pelo mundo? Cho Sung-woo sempre pensou que, como suas resoluções e objetivos eram diferentes, seu poder seria naturalmente diferente. Ele é melhor do que eu esperava. No entanto, o desempenho que Park Yong-wan exibia agora no campo de batalha não faltava quando comparado a Cho Sung-woo. Até mesmo seus homens. Além disso, a visão dos homens seguindo atrás dele foi igualmente chocante. Claro, houve um que foi o mais chocante. Siba, o único homem que ousou participar de um campo de batalha onde os seres vivos não eram permitidos. Segurando um escudo preto na mão, Lidinha se jogou contra os guardiões ainda mais ferozmente do que o exército de mortos-vivos. Shiba,
Porra, ele realmente teve que me dar o trabalho mais difícil. Claro, o motivo foi amaldiçoar os guardiões com o escudo amaldiçoado. Como disse Li Jin, ele recebeu a tarefa mais difícil de todos no campo de batalha. No entanto, esta cena foi bem diferente aos olhos dos outros. Ele está puxando o agro de todos os monstros. Esse é o exemplo clássico de um tanque. Existe algum tanque em nossa guilda que se jogaria em um grupo de monstros como esse? Ele era o tanque perfeito para Kim Voljin e Isaac Ivanov. Shiba, Li Jin foi o único que se atreveu a lutar no campo de batalha onde outras pessoas não ousariam nem respirar. E o resultado foi evidente. Os soldados esqueletos e os magos esqueletos ficaram cada vez mais fortes à medida que a luta avançava. Um cavaleiro esqueleto usa a habilidade de equitação. Então os monstros se tornaram cadáveres ainda mais rápido quando um cavaleiro esqueleto conseguiu adquirir com sucesso um guardião como sua montaria. O Dullahan também usou sua própria habilidade para realizar o mesmo feito. Esses cadáveres forneceram a Kim Voljin sangue e poder mágico que ele usou para aumentar ainda mais seu poder. Convocou um golem de sangue. Este Bland Golem, que apareceu secretamente, tornou-se um poderoso assassino que varreu o campo de batalha. E com o tempo as palavras que foram ditas tornaram-se realidade. Todos os monstros foram caçados. Assim como Isaac Ivanov havia dito, eles concluíram o primeiro andar no terceiro dia após entrarem na masmorra. Sobreviva por 10 dias para prosseguir para o próximo andar. Apenas. No terceiro dia do ataque à masmorra, eles receberam a notificação da exigência de liberação do segundo andar. Temos que preservar nosso poder. Evite brigas excessivas. Os jogadores queriam conservar o máximo de energia possível ao longo de 10 dias. Naturalmente, a Guilda dos Salvadores era diferente. Para ser exato, Isaac Ivanov foi quem teve uma ideia diferente. Vou alcançar o nível 200 aqui. Capítulo 254. A Guilda do Messias enfatizou um fato para Cho Sung-woo quando lhe foi dito para participar do ataque à masmorra da Guilda do Salvador. Nunca interfira nas ações da Guilda dos Salvadores. Na verdade, isso era algo que nem precisava ser enfatizado, pois era de bom senso. Afinal, nada de bom resultaria de provocar ou interferir na Guilda dos Salvadores. Por exemplo, digamos que eles lutaram contra a Guilda dos Salvadores e venceram. Ainda seria possível para eles limparem a masmorra de nível a mais do 7º andar sem a Guilda dos Salvadores? Nesta situação, já tinham pago um preço considerável para participar nesta viagem. Sendo esse o caso, não seria mais lucrativo para eles se o navio chegasse com segurança ao seu destino? No entanto, a razão pela qual deram conselhos tão simples era simples. Estou dizendo isso porque conheço a personalidade de Cho Sung-woo. Não se esforce demais. Cho Sung-woo tinha um espírito muito competitivo. Não foi só ele. Na verdade, era natural que os jogadores classificados no topo do mundo tivessem um espírito muito competitivo. Portanto, o temperamento de Cho Sung-woo não era único. Claro, a razão pela qual Cho Sung-woo conseguiu sobreviver por tanto tempo e até mesmo se tornar um jogador-chave na Guilda do Messias foi porque ele não foi tolo o suficiente para perder a razão por causa de seu espírito competitivo. Portanto, ele estava apenas procurando uma oportunidade interiormente. Se Isaac Ivanov não for tão incrível como dizem, não seria tão ruim competir um pouco. Uma oportunidade de testar suas habilidades com Isaac Ivanov. Havia muitas maneiras de fazer isso. Ele poderia caçar mais monstros que Isaac Ivanov, ou monstros mais fortes do que Isaac Ivanov caçava. Não havia necessidade de os jogadores realmente lutarem entre si. No entanto, esses pensamentos internos não duraram muito tempo. O primeiro andar. Nesta fase onde tiveram que caçar 100.000 guardiões, Isaac Ivanov apresentou uma atuação muito ridícula. Os pensamentos que ele estava pensando nunca vieram à tona, mas isso também não significava que eles tivessem desaparecido. Cho Sung-woo subiu para o segundo andar com um espírito de luta ainda mais forte queimando levemente dentro dele. Sobreviva por 10 dias para prosseguir para o próximo andar. Então começou o ataque ao segundo andar. Não importa como se olhasse, este era um estágio em que era preciso minimizar o número de batalhas que travavam e salvar seu poder. No entanto, foi neste palco que Isaac Ivanov disse: agora posso caçar monstros o quanto quiser, que ele iria abater continuamente durante os 10 dias. Então Isaac Ivanov imediatamente tornou suas palavras realidade. Chocalho. Os soldados esqueletos, que já haviam acumulado o efeito do governante do campo de batalha no primeiro andar e estavam equipados com armas feitas de ossos de cadáveres cobertos de veneno de sangue, continuaram seu massacre implacável sob o comando do Lich. Não foram apenas os soldados esqueletos. O ímpeto dos membros da Guilda dos Salvadores também foi diferente dos outros. O aquecimento do primeiro andar acabou, é hora de acelerar o ritmo a partir do segundo andar. Siga Isaac Ivanov. Esta é uma ótima oportunidade para subir de nível. Isso porque o ataque ao primeiro andar, que durou apenas 3 dias, realmente os incendiou. Quando confrontados com tal cena, as outras 5 guildas na masmorra ficaram completamente estupefatas. Então todos eles soltaram um suspiro de alívio pelo fato de não terem que lutar contra a Guilda dos Salvadores. Oh meu Deus! Por outro lado, Cho Sung-woo da Guilda do Messias, que era concorrente da Guilda do Salvador, não podia aceitar o que estava vendo. Isso está muito além do que imaginamos. Foi nesse momento que o espírito de luta que ardia por dentro foi completamente pisoteado e destruído. E era exatamente isso que Kim Voljin pretendia. Seus olhares estão mais confortáveis agora. A razão pela qual Kim Voljin convidou outros para atacar a masmorra com eles não foi apenas porque ele queria as taxas de participação. O verdadeiro objetivo era mostrar o poder da Guilda dos Salvadores para as outras guildas de primeira classe do mundo. Este foi um movimento natural. Não importa o quanto a Guilda do Salvador fosse um adversário para a Guilda do Messias, o mundo sempre consideraria a Guilda do Messias muito superior. Em primeiro lugar, as suas escalas eram diferentes.
comparado ao número de jogadores reunidos sob a bandeira da Guilda do Messias, bem como ao número de empresas patrocinadoras e ao tamanho de seus patrocínios. A Guilda do Salvador era, na melhor das hipóteses, uma empresa de médio porte. Portanto, Kim Voldin pretendia vencer o jogo não pela escala, mas pela nitidez do fio da lâmina. Ele mostraria que eles tinham muito mais lâminas do que a Guilda do Messias, e que a nitidez de qualquer lâmina seria igual às melhores lâminas da Guilda do Messias. Então ele montou esse cenário para mostrar àqueles que detinham o maior poder na era atual: eu preciso dirigir um pouco mais. Porque esse era o seu objetivo, ele precisava de algo mais concreto. Para colocar meu nome ao lado do de Lice Junho. Para que o nome Isaac Ivanov fosse então comparado ao nome com o qual ninguém ousava ser comparado antes. Vou revelar esse poder aqui. E logo, essa hora chegou. Seu nível aumentou. Você atingiu o nível 200. No quinto dia depois de entrar no segundo andar da masmorra, um segundo andar que estava absolutamente cheio de cadáveres de guardiões, Kim Voldin finalmente subiu de nível pela 199ª vez. Cavaleiro da Morte. E ele ganhou as qualificações para finalmente convocar o Cavaleiro da Morte. Kim Voldin imediatamente abriu seu inventário e seus olhos imediatamente caíram sobre uma página dourada de habilidades que se destacava de todo o resto. Então ele recebeu uma notificação de sua auréola. O emissário do submundo admira seu incrível crescimento. O emissário do submundo enviou a você um presente incrível. Um novo item foi adicionado ao seu inventário. Então os olhos de Kim Voldin foram atraídos para o novo item que apareceu em seu inventário. Descida de Anubis. Era uma página de habilidade que brilhava com uma luz obsidiana. Eles estavam atualmente envolvidos em uma batalha feroz com os guardiões. Foi Li Jin quem primeiro percebeu a mudança em Kim Voldin, que atualmente usava a máscara de Isaac Ivanov. Kim Voldin era o tipo de pessoa que não prestava atenção arbitrariamente a outras coisas no meio da batalha. Mas agora era esse mesmo Kim Voldin quem estava olhando para outra coisa. Isso significava que era algo fora do comum. Não foi difícil adivinhar o que poderia ser. Ele subiu de nível. Um nível acima. Naturalmente, ele não estava tão animado com uma simples subida de nível. Ele pode usar o Cavaleiro da Morte agora? O Cavaleiro da Morte. O aumento de nível de Kim Voldin significava que ele seria capaz de trazer aquele monstro terrivelmente ridículo ao mundo. Gole. Li Jin não pôde deixar de engolir em seco ao perceber esse fato. Este monstro vai pegar outro monstro. O exército de esqueletos de Kim Voldin já havia chegado a um ponto em que desafiava completamente o bom senso. Mas agora ele iria adicionar um monstro ainda mais aterrorizante a esse grupo. Foi como acrescentar mais a algo que já ia além da imaginação. Li Jin não conseguia nem adivinhar qual seria o resultado de tal coisa. Ele se mudou. E nesta situação, Kim Voldin finalmente tomou uma atitude. Enquanto ele acenava, as sombras ao seu redor começaram a subir por seu corpo antes de tomar forma em torno de Kim Voldin. Cachorro! As sombras na cabeça de Kim Voldin eventualmente formaram uma máscara em forma de cachorro. Li Jin inclinou a cabeça quando viu isso. Isso é diferente do Cavaleiro da Morte que eu imaginei. Foi então. Enquanto Li Jin balançava a cabeça porque imaginou que o Cavaleiro da Morte era um esqueleto gigante e majestoso cavalgando. Os outros no campo de batalha perceberam as mudanças que ocorreram em Kim Voldin. Anubis desceu. Então eles receberam uma notificação nunca antes vista. Anubis? Como no deus egípcio Anubis. Esta notificação causou agitação e, naturalmente, os olhos de todos os jogadores pousaram na figura de Kim Voldin. Sob essa atenção, Kim Voldin se virou para olhar para um ogro guardião. Era uma criatura que já estava coberta de numerosos ferimentos de batalha. Não foi apenas ferido. Na verdade, já estava mortalmente ferido. Seus ferimentos foram tão graves que mesmo a resiliência do ogro não pôde fazer nada para evitar sua morte. Além disso, ter tais ferimentos no palco cheio de veneno de sangue de Kim Voldin não era melhor do que ter uma sentença de morte pré-assinada. Rugido. No entanto, o ogro ainda continuou a extrair todo o seu poder para continuar lutando. Queimou sua vontade de lutar até morrer. Anubis avalia a morte do ogro guardião. Então uma escama prateada apareceu acima da cabeça do ogro guardião. O ogro guardião tem menos de 10% de sua saúde restante. Baque. Logo depois, assim que a balança ficou equilibrada no meio, o ogro guardião desabou como uma marionete que teve suas cordas cortadas. Este monstro que estava lutando ferozmente há pouco morreu sem fazer barulho. O que acabou de acontecer? Enquanto todos estavam chocados com o fato, Kim Voldin recebeu outra notificação. Anubis guiou o ogro guardião até a morte. Foi o momento em que o deus da morte, Anubis, desceu. Anubis, o deus da mitologia egípcia que pesava as almas dos mortos e julgava seus pecados. A habilidade descida de Anubis que Kim Voldin ganhou foi uma habilidade que lhe permitiu receber esse deus em seu corpo. Seu poder mágico está sendo consumido rapidamente. Você ainda tem 30% do seu poder mágico. Os requisitos para a convocação eram uma quantidade ridícula de poder mágico. O poder que o usuário ganhava em troca de seu poder mágico era simples. Era a capacidade de matar instantaneamente qualquer ser que tivesse menos de 10% de sua saúde restante. Que habilidade aterrorizante! Foi realmente uma habilidade tremenda. Isso era diferente de simplesmente remover 10% da saúde de alguém. Esse poder é mais assustador do que eu esperava. Por natureza, o momento mais perigoso era aquele pouco antes de uma criatura viva estar prestes a morrer. A maioria das criaturas faria tudo o que pudesse para sobreviver, ou pelo menos para não morrer sozinha. Kim Voldin sabia disso melhor do que ninguém. Foi por isso que os esqueletos que o seguiram nunca se esqueceram de garantir que todos os seus inimigos estivessem mortos após cada batalha. Seres que estavam à beira da morte eram geralmente os mais perigosos.
mas com o poder de Anubis, ele seria capaz de impedir o ataque final. Eu realmente ganhei um poder incrível. Foi por isso que Kim Vol'Jin ficou tão cheio de admiração e surpresa. Não foi só isso. Assim que Anubis desceu, uma notificação foi enviada a todos os jogadores ao seu redor, e eles logo viram Kim Vol'Jin. Não, eles viram Isaac Ivanov usar o poder de Anubis. Isso é realmente uma habilidade de morte instantânea? E eles rapidamente perceberam o quão ridícula e aterrorizante era essa habilidade. A condição parece funcionar apenas em monstros que estão em estado de quase morte. Não deveria ser uma morte instantânea incondicional. Quando ele usou sua habilidade no ogro, ele já estava quase morto. Eles também sabiam que haveria condições necessárias para usar tal poder, mas isso não era reconfortante de qualquer maneira. Em outras palavras, significava que qualquer coisa que estivesse em estado de quase morte morreria em breve na frente de Isaac Ivanov. Isso significa que não podemos nos permitir ficar gravemente feridos na frente de Isaac Ivanov. Não podemos lutar até o limite contra Isaac Ivanov. Não havia nada mais aterrorizante para os jogadores que muitas vezes se esforçavam ao máximo nas lutas, pois sabiam que poderiam ser salvos desde que não morressem diretamente. Em outras palavras, a letalidade da nova habilidade de Isaac Ivanov era algo que apenas os melhores jogadores podiam realmente sentir, e o medo que esse fato criou fez com que o clima no grupo ficasse extremamente frio. Eles mais uma vez olharam para Isaac Ivanov, que trouxe o medo que ia além do bom senso. Anubis está deixando você. Você tem 1440 minutos antes de poder usar a habilidade novamente. Então Kim Vol'Jin lançou a descida de Anubis na frente deles. Ele tirou a máscara preta de cachorro que voltou para as sombras. Só então a atmosfera ao redor se iluminou um pouco. Convocou o livro dos mortos. Apenas. Foi nessa atmosfera mais leve que Kim Vol'Jin convocou o livro dos mortos. A página que ele tirou foi a única que restou no livro. Convocou um cavaleiro esqueleto. Um cavaleiro esqueleto apareceu. Um esqueleto coberto pela pele do leão da Nemeia, com o escudo Aegis na mão esquerda e o Mjolnir na direita. É hora de fazer o Cavaleiro da Morte. Foi o momento em que o verdadeiro as que Kim Vol'Jin havia preparado. O Cavaleiro da Morte estava prestes a aparecer. Capítulo 255. Era 1º de dezembro de 2024. A atmosfera do mundo, que lentamente chegava ao final de 2024, não era boa. O inverno começa e alertas de monstros são emitidos. No inverno, os monstros selvagens que vivenciavam o inverno pela primeira vez começaram a aparecer um após o outro, consumindo o mundo. Isso acontecia todos os anos. Um Elyon apareceu na Mongólia. Uma onda monstruosa começa na Rússia. China declara estado de emergência na área de Sichuan. Mas 2024 foi muito mais sério do que o mundo esperava. De certa forma, isso era natural. Como mais masmorras com andares mais altos apareceram em comparação com o ano anterior, a qualidade e a quantidade dos monstros aumentaram proporcionalmente. Para caçar esses monstros foram lançados caças e navios de guerra na costa dispararam seus foguetes, lutando como se estivessem em guerra. O mundo inteiro estava coberto de gritos e medo. A situação no próximo ano será ainda mais grave. Espera-se que um grande número de masmorras de 7 e 8 andares apareçam em 2025. A primeira masmorra do 9º andar aparecerá em 2025. No entanto, o que mais aterrorizou o mundo foi o facto de a situação estar fadada a piorar em vez de melhorar. A única maneira de salvar o mundo é encerrando o jogo. A única esperança deles era terminar o jogo. Portanto, muitas pessoas no mundo estavam ansiosas para que o jogo terminasse o mais rápido possível e fossem salvas. Claro, nem todo mundo era assim. Não terminaria só porque o jogo acabou. Ossichan era um daqueles que não era. O que você quer dizer com isso? Digamos que o jogo terminou neste segundo. O que você acha que aconteceria a seguir? As masmorras e os monstros desapareceriam. E as habilidades dos jogadores também desapareceriam. Certo, com uma multidão de terroristas, protestos constantes e a infraestrutura social quase completamente destruída. Depois de dizer isso, Ossichan sorriu amargamente. Esse não seria um ótimo mundo para se viver, seria? Quando ele disse essas palavras, seu subordinado só conseguiu olhar para ele com uma expressão rígida. Em vez de esperar por uma resposta, Ossichan falou novamente. Bem, não é tarde demais para pensar sobre essas coisas depois que Kim Vol'Jin terminar a masmorra. Esta era a verdade. No final, todas essas discussões só poderiam ser baseadas no sucesso de Kim Vol'Jin. Se houvesse algum problema e o ataque falhasse, todas essas preocupações seriam inúteis. Então ore para que Kim Vol'Jin retorne em segurança. Oh, Lidinha também. Depois de dizer isso, Ossichan sorriu novamente. Não será fácil, mas... não é tão fácil quanto eu esperava. Fazia um mês desde que eles entraram na masmorra. Eles estavam atualmente no 5º andar, e Kim Vol'Jin e os outros jogadores estavam lutando contra os guardiões. Isto não foi particularmente estranho. No entanto, também foi estranho dizer isso quando eles levaram apenas um mês para chegar ao 5º andar da masmorra. Naturalmente, isso significava que Kim Vol'Jin estava falando sobre outra coisa. O número atual de monstros que o Cavaleiro Esqueleto matou é 44.319. É mais difícil fazer um Cavaleiro da Morte do que eu esperava. Kim Vol'Jin estava na verdade falando sobre nada menos que a condição básica para criar o Cavaleiro da Morte, que era fazer um Cavaleiro Esqueleto matar 44.444 monstros. Não pensei que demoraria tanto. Na verdade, Kim Vol'Jin pensou que seria capaz de invocar o Cavaleiro da Morte quando chegassem ao 4º andar. No entanto, as expectativas de Kim Vol'Jin se desviaram muito mais do que ele esperava. A razão para isso era simples. Bem, o Cavaleiro Esqueleto não tem a chance de fazer um show de um homem só.
Como Lidinha disse, os outros soldados esqueletos e cavaleiros não estavam dando ao cavaleiro esqueleto a chance de lutar sozinho. Uma analogia simples para isso seria: os papéis coadjuvantes estão brilhando tanto que o personagem principal não consegue ter um bom desempenho. A razão pela qual isso não era divertido também era simples. Um cavaleiro esqueleto empunhando Mjolnir. Isaac Ivanov é forte o suficiente para limpar esta masmorra do 7º andar sozinho. Isso porque era inacreditável, não importando de que perspectiva você olhasse. De qualquer forma, não foram boas notícias para Kim Voldin. Eu tenho que conseguir um Cavaleiro da Morte antes de ir para o 6º andar. De acordo com seu plano, ele deveria ser capaz de invocar o Cavaleiro da Morte antes que eles entrassem no 6º andar da masmorra. Em outras palavras, isso significava que havia algo especial no 6º andar. Foi então. Todos os monstros foram mortos. Avance para o próximo andar. Todos receberam uma notificação sinalizando a conclusão do 5º andar. O porquê? O momento está um pouco errado. Normalmente, se o número de monstros caísse abaixo de 1000, era normal desacelerar ou até mesmo parar de caçar diretamente para descansar antes de entrar no próximo andar. Mas nem tudo correu conforme o planejado. Além disso, os jogadores nas masmorras tinham velocidades de caça completamente diferentes. Os jogadores das outras guildas não conseguiram acompanhar o ritmo apresentado pela Guilda Salvador liderada por Isaac Ivanov. Claro, este não foi um problema fatal ou algo parecido. Não era frequente, mas era possível ajustar a velocidade até certo ponto quando restavam cerca de 10.000 monstros. Ninguém correu a ponto de não conseguir recuperar o fôlego. Não conseguimos acertar o momento por causa do veneno que alguém espalhou por toda parte. Então Lidinha também não pensou muito nisso. Bem, geralmente não descansamos de qualquer maneira. Não importa se fazemos uma pausa aqui ou não é? Além disso, não era exagero dizer que aqueles que estavam limpando a masmorra eram na verdade a Guilda dos Salvadores e Isaac Ivanov. Mas Kim Voldin foi diferente desta vez. Não baixe a guarda. Ele avisou Lidinha. Ninguém pode dizer que coisas estranhas podem acontecer em uma masmorra. O que? Lidinha inclinou ligeiramente a cabeça com o aviso. Nesse ínterim, os jogadores que estavam no 5º andar foram forçados a entrar no 6º andar da masmorra. Entre no 6º andar. Com o 7º andar a apenas um passo de distância, eles receberam a notificação no 6º andar informando-lhes as condições para chegar ao topo da masmorra. Derrote o dragão vermelho para limpar o 6º andar da masmorra. Havia um dragão no 6º andar. Dragão vermelho? Este não é o 6º andar? Por que um dragão apareceu no 6º andar? Todos ficaram extremamente surpresos com esse fato e não puderam deixar de gritar em estado de choque. Certamente foi chocante. Não era natural entrar em pânico quando um dragão, que eles esperavam encontrar no 7º andar, apareceu de repente no 6º? Infelizmente, o 6º andar não deu aos jogadores a chance de se orientarem. Roar! Medo do dragão se aproxima. O dragão vermelho mudou-se para caçar os intrusos que chegavam ao seu território. Antes de entrar na masmorra, todos foram informados sobre que tipo de masmorra iriam atacar. E o título desta masmorra. Não havia ninguém presente que não soubesse disso. Terra dos Dragões? Pisos, 7. Dificuldade, classificação a mais. Número máximo de inscrições, 500. Requisito, nível 240 e abaixo. Condições do desafio, derrote o governante da Terra. Recompensa, pedra de habilidade, S. Ela foi revisada inúmeras vezes e vários cenários foram criados com base no nome da masmorra. Portanto, pode-se dizer que os jogadores estavam preparados o suficiente para não ficarem chocados independentemente da situação que enfrentassem. Por que um dragão está aqui? Este não é o 6º andar? No entanto, não havia ninguém que pudesse adivinhar que haveria um dragão no 6º andar da masmorra. Isso não era natural? A aparição de um dragão no 6º andar de uma masmorra quando era garantido que ele era o chefe da masmorra não era diferente de ter o dono de uma casa cumprimentando você na porta da frente. Naturalmente, isso não era algo que os jogadores esperariam encontrar. Droga, que diabos é esse absurdo? Por que um dragão está aparecendo aqui? Não é ridículo? O que? Dragões podem transformar qualquer monstro em seus guardiões, não há razão para que eles não possam transformar outro dragão. Foi exatamente como Kim Voldin disse para um surpreso Lidinha. Qualquer coisa pode acontecer em uma masmorra. Além disso, nunca houve uma regra no mundo que afirmasse que os dragões, que poderiam transformar outros monstros em seus guardiões, não poderiam fazer o mesmo com outro dragão. Mesmo que não houvesse como saber com certeza se era ou não, isso não era importante. Então é um guardião? Mesmo que não tenhamos certeza, ainda temos que manter isso em mente. Afinal, todos os monstros que encontramos nesta masmorra até agora eram guardiões. Oh meu Deus! Se o dragão vermelho que acabará de aparecer fosse na verdade um guardião, então seria a pior arma para enfrentar. Apenas uma arma que se sacrificaria voluntariamente para cumprir as ordens que lhe foram dadas. Rugido. E aquela arma começava agora a lançar uma sombra sobre as cabeças dos jogadores com as suas enormes asas. Todos os jogadores gritaram com a visão. Está usando Dragon Breath. Retiro. No 6º andar da masmorra a fuga começou. Capítulo 256. Havia 2 cenários principais possíveis ao enfrentar um dragão. O dragão estava no chão? Ou estava voando no céu? No primeiro caso, as escolhas a fazer tornaram-se bastante complicadas. Por outro lado, as escolhas para este último foram extremamente simples. Espalhem-se e recuem taticamente, depois reúnam-se em um local designado. Como estão os danos à Guilda da Fronteira? 6 mortos até agora. A Guilda comum perdeu 10 pessoas. Ninguém da Guilda dos Grandes morreu, mas há 7 com ferimentos graves. Liderados por seus representantes como Chosung Vo, Trinity e Park Yong-van, os jogadores das várias guildas puderam se reunir em um só lugar graças ao seu conhecimento sobre o que fazer ao lidar com um dragão voador. Claro, não havia nada de estranho nisso. Então perdemos cerca de 20 pessoas?
Felizmente houve menos danos do que o esperado. Isso porque todos foram treinados sobre o que fazer depois de encontrar um dragão antes de entrar na dungeon. Afinal, era natural que todos estudassem e praticassem como lidar com um dragão em preparação para entrar em uma masmorra onde a probabilidade do chefe final ser um dragão era de 100%. Então tudo que resta é caçar o dragão vermelho. O método é simples. É por isso que eles não precisaram gastar muito tempo discutindo como lidar com o dragão vermelho. A estratégia deles já estava preparada. Vamos dividir o grupo em equipe de corte lateral e equipe de ataque. A primeira regra ao caçar dragões era cortar suas asas e tirar sua habilidade de voar. Temos duas opções. Além disso, a decisão desta vez foi bastante simples. Isaac Ivanov corta as asas e lutamos contra o dragão, ou vice-versa. Considerando o número atual de jogadores, seu desempenho e sua capacidade de combate, eles não tiveram escolha senão dividir o grupo em dois, com Isaac Ivanov de um lado e todos os demais do outro. Além disso, não havia necessidade de continuarem a debater esta questão, porque os 5 pisos anteriores já tinham concretizado esta divisão. Portanto, tudo o que tinham que fazer a seguir era decidir qual grupo assumiria qual tarefa. Na verdade, mesmo isso não exigiu muita discussão. A guilda Great One obedecerá à opinião de Isaac Ivanov. A guilda da fronteira fará o mesmo. O mesmo para a guilda Kunlun. Isaac Ivanov foi a única pessoa qualificada para liderar este grupo que estava repleto dos melhores jogadores de diferentes guildas. Com essas palavras, Park Yong-wan virou a cabeça para olhar para Cho Sung-woo. E a guilda do Messias? Você está disposto a cumprir as ordens do seu rival, a guilda do Salvador? Ao dizer isso, Park Yong-wan olhou para Cho Sung-woo sem esconder o ridículo em seus olhos. Park Yong-wan, que havia experimentado todos os tipos de humilhação na frente da arrogante guilda do Messias, pretendia retribuir parte dessa humilhação usando a situação atual. Mas Cho Sung-woo não revelou nem um pingo de raiva por suas ações. Todas as coisas ridículas que ele viu até agora extinguiram o espírito de luta dentro dele sem deixar sequer uma única faísca. Seguiremos incondicionalmente. Portanto, Cho Sung-woo assentiu sem hesitação. Park Yong-wan também assentiu. Agora, Isaac Ivanov irá. De repente, a energia da morte se espalha. Os cabelos de todos os seres vivos da área se arrepiaram e todos os seus corpos pareciam estar começando a congelar. Surpresos, todos rapidamente se levantaram, prestando muita atenção ao que estava ao seu redor. Roar! Então, um alto grito de dragão à distância sacudiu seus tímpanos. Naturalmente, isso fez com que eles se virassem e olhassem na direção de onde veio o grito. Então eles viram. Oh meu Deus! Um dragão caindo no chão com uma das asas cortadas. Shibawa. E ainda por cima, o jogador gritando obrigado. O poder e a eficácia de um ataque Dragon's Breath dependiam do seu tipo. O sopro do dragão vermelho foi acompanhado por uma chama horrível. Embora não tenha atingido o nível do fogo do inferno, o sopro de fogo de um dragão vermelho era poderoso o suficiente para derreter o aço e não era facilmente extinto. Uau! Então, quando a floresta era constantemente varrida pelo sopro de fogo do dragão vermelho, ela parecia gritar lamentavelmente. Li Jin-ah. Kim Vol-jin, que escapou junto com Li Jin-ah, pegou algo de seu inventário antes de jogar nele. Aqui está um presente. Um presente? Ao ouvir a palavra presente, Li Jin-ah rapidamente olhou para baixo para ver o que Kim Vol-jin havia jogado nele. Não, é preciso dizer que foi algo que ele não se atreveu a perder tempo antes de fazer. Gungnir? O item que Kim Vol-jin jogou para ele era Gungnir, a lança lendária que Li Jin-ah tentou roubar antes de ser capturado por Kim Vol-jin. O que é isso? Mas também havia algo que Li Jin-ah nunca tinha visto antes junto com ele. Fio? Era um fio enrolado na haste da lança. É o fio preto de Aracné. É muito durável, tem excelente resistência mágica e viscosidade moderada. Na verdade, esse tópico acabou sendo Black Arane Thread. Quando ele ouviu a descrição do tópico que Kim Vol-jin tão gentilmente adicionou, Li Jin-ah simplesmente ficou lá com uma expressão vazia no rosto, como se não conseguisse entender uma palavra do que foi dito. Então, alguns segundos depois, sua expressão ficou distorcida. Você não quer dizer? Ele pareceu perceber por que Kim Vol-jin lhe deu Gungnir. Na verdade, não era algo difícil de adivinhar. Você quer que eu jogue Gungnir, segure o fio, acerte o dragão e depois suba em seu corpo? Agora? Se fosse Gungnir, que nunca poderia errar, não foi uma tarefa difícil acertar o dragão voador. E se o fio estivesse amarrado em Gungnir, então seria possível entrar no corpo do dragão. Claro, isso não significa que fazer a última parte foi tão fácil quanto parecia. Quem você pensa que eu sou, Bruce Willis? Você acha que isso é Die Hard? A velocidade de um dragão que já voava no ar não era de forma alguma lenta e sua trajetória de voo não era simples. Parecia uma tarefa impossível seguir tal coisa enquanto não se agarrava a nada além de um fio. Sem falar no fato de que a tarefa de Li Jin-ah era usar o fio para chegar ao corpo do dragão antes de cortar sua asa. Ele não podia nem reclamar por estar sem palavras. Kim Vol-jin deu um tapinha no ombro de Li Jin-ah enquanto dizia: você é a única pessoa aqui em quem posso confiar para realizar esta tarefa. Isso é algo que ninguém além de você pode fazer. Quando ele ouviu as palavras, única pessoa em quem posso confiar, a expressão de Li Jin-ah mudou. Com toda a honestidade, ouvir tal declaração o deixou muito feliz. Isso porque ele estava sendo reconhecido e pedindo ajuda pela pessoa mais forte que já conheceu. Tudo bem, já que você está praticamente ajoelhado para me implorar, eu vou te ajudar. Portanto, Li Jin-ah concordou com uma expressão cheia de determinação. Kim Vol-jin então falou com uma expressão semelhante. Pense nisso como um ensaio e foco.
Certo, um ensaio. E espere. O quê? No momento em que Lidinha percebeu o que essas palavras significavam, Kim Voldin já havia se virado e estava se afastando. Vendo isso, Lidinha só conseguiu falar em tom ofendido. Shiba. Com aquela frustração crescendo dentro dele, Lidinha ergueu Gungnir. Roar. E 1 hora depois, o dragão começou a cair. Só havia uma coisa a fazer quando um dragão começou a cair do céu. Fuja sem hesitação. Na verdade, não existiam regras ou manuais criados para esse cenário. Mesmo que não houvesse um manual, você simplesmente ficaria parado e observaria um corpo gigantesco cair no chão a uma velocidade incrível se tivesse bom senso? Retiro. Fugir. Felizmente, nenhum dos jogadores no 6º andar da masmorra carecia de bom senso. Vá para o leste. Mova-se para o oeste. Todos previram onde o dragão cairia e começaram a se mover para os locais mais seguros de acordo. Preparar para lutar contra os guardiões? Não fuja de forma imprudente. Mova-se em grupos. Ao mesmo tempo, mantiveram a vigilância ao seu redor para que estivessem prontos para lutar a qualquer momento, não esquecendo que ainda havia um grande número de guardiões que visavam afastar os intrusos. Mas nem todo mundo fez isso. Ainda houve alguns que se mudaram para o local onde o dragão estava previsto para cair, em vez de ir embora. O que os esqueletos estão fazendo? Aquele não é um cavaleiro esqueleto? Eles não eram outros senão o exército de esqueletos de Isaac Ivanov. Os esqueletos dirigiram-se ao local da queda do dragão e eliminaram todos os monstros da área. Eles estavam limpando como se estivessem se preparando para uma grande batalha. Algumas pessoas ficaram curiosas, mas poucas pensaram profundamente sobre o que estava acontecendo. Acorde. Só temos essa vida. Concentre-se na sua própria sobrevivência. Acima de tudo, a situação actual era tão urgente que não podiam dar-se ao luxo de pensar no que os outros estavam a fazer. Está quase caindo. Prepare-se. Não demorou muito para que aquilo em que todos estavam focados finalmente acontecesse. O corpo gigante do dragão colidiu com o chão. Estrondo. E o chão tremeu. O rescaldo da colisão abalou todo o chão da masmorra. Isso não foi brincadeira. Foi como um desastre natural. O resultado foi completamente inesperado. Mas o que foi verdadeiramente surpreendente foi a condição do dragão vermelho, que ainda estava vivo mesmo depois de sofrer um impacto tão forte. Apesar da explosão que destruiu tudo ao seu redor, o dragão vermelho não pareceu sofrer nenhum ferimento. KRRR. Em vez disso, soltou um grunhido cheio de raiva. Não, teria sido melhor se ficasse cheio de raiva e enlouquecesse. Se fosse esse o caso, eles teriam conseguido desabafar sua raiva até ficar exausto, tornando a batalha muito mais fácil. Infelizmente, como guardião, o dragão vermelho continuou a cumprir as ordens que lhe foram dadas mesmo naquele momento. Foram tomadas as medidas necessárias para se livrar dos intrusos. KRRR, KRRR. Então, depois de se acalmar, começou a usar seus sentidos para procurar os inimigos. No instante seguinte, o inimigo foi preso pelos poderosos sentidos do dragão. KRRR. E esse inimigo estava se aproximando do dragão vermelho em vez de se afastar. O dragão vermelho ficou feliz em ver isso. Então o inimigo apareceu. Relinchar. A primeira coisa a dar a conhecer a sua presença foi um cavalo esqueleto gigante. Este cavalo era tão grande quanto 3 ou 4 elefantes combinados, não se parecendo em nada com um cavalo. Ei, ei. E em cima deste cavalo estava um cavaleiro esqueleto vestido com uma armadura preta e uma capa robusta cor de sangue, cujo tamanho era proporcional à sua montaria. Cavaleiro da Morte. Foi o momento em que apareceu o Cavaleiro da Morte, que ignorou a morte e levou tudo à morte ao mesmo tempo. E este Cavaleiro da Morte levantou um grande martelo na mão para apontar para o dragão vermelho. Fenda! Imediatamente depois, correntes de escuridão surgiram do chão e começaram a prender o dragão vermelho. Isto foi um sinal. O Cavaleiro da Morte prende sua presa. O Cavaleiro da Morte coloca a maldição da morte em sua presa. Um sinal de que o Cavaleiro da Morte levaria o dragão vermelho à morte. KRR. E a esse sinal, o dragão vermelho começou a se contorcer e girar como se não fosse aceitá-lo. Tentou esmagar as correntes que estavam firmemente enroladas em seu corpo. Fenda! Porém, o dragão vermelho não conseguiu destruir as correntes. Em vez disso, as correntes negras começaram a apertá-lo com mais força. Ao mesmo tempo, relinchar. O cavalo esqueleto soltou um grito agudo ao diminuir a distância até o dragão vermelho em um instante. E o Cavaleiro da Morte, que estava sentado em suas costas, atingiu o corpo do dragão com o martelo. Estrondo. Após um forte trovão, o corpo do dragão vermelho tremeu violentamente quando foi empurrado para trás. Mas o som não durou muito. O cavalo esqueleto começou a escalar o corpo do dragão vermelho imediatamente depois. Não havia conceito de gravidade ou leis da física nos movimentos do cavalo esqueleto. Estrondo. E não houve piedade, indecisão ou hesitação nos ataques do Cavaleiro da Morte, pois controlava os movimentos do cavalo. Roar. Isso fez com que o dragão vermelho rugisse de raiva enquanto se movia para impedir o Cavaleiro da Morte de se mover por todo o seu corpo. Fenda, no entanto, ainda estava sendo restringido pela rede. Claro, a corrente em si não interferiu completamente nos movimentos do dragão vermelho. Apenas restringiu um pouco. No entanto, isso foi o suficiente. A cozinha começou. Apenas. O Cavaleiro da Morte agora poderia começar a preparar sua refeição. Então uma notificação foi ouvida. Mjolnir está cheio do poder do trovão. O poder do Deus do Trovão foi liberado. Kim Voldin não teve mais dúvidas depois de ver a notificação. Então tudo que resta agora é o Cavaleiro Dragão no 7º andar? O 6º andar da masmorra estava praticamente acabado. Capítulo 257. Os dragões que apareceram nas masmorras foram divididos em grande parte em 3 classes. Os mais baixos classificados foram os Atchlings. Os filhotes, que poderiam ser chamados de bebês, eram basicamente fracos em todas as áreas. Eles não tiveram a chance de criar muitos guardiões, e os guardiões que criaram geralmente não eram tão fortes.
Mais importante ainda, nem seus corpos nem seus Dragonbriates eram particularmente fortes. Claro, ainda era forte o suficiente para matar instantaneamente muitos jogadores que o encontrassem. Assim que saíssem do estágio de filhote, eles poderiam ser chamados de dragões, e quando isso acontecesse, sua força passaria para um nível completamente diferente. O Dragon Slayer usou uma expressão para descrevê-lo. Caçar um dragão é como acertar um ovo em uma pedra. Não é impossível. Mas se você fizer isso sem saber como, nunca terá sucesso. Acertando uma pedra com um ovo. Então você precisa encontrar um jeito. Congele o ovo para torná-lo mais duro ou mire precisamente no ponto fraco da rocha. A melhor coisa a fazer é substituir o ovo por um pedaço de metal. O método ainda melhor seria preparar um míssil. O jogador como eu é esse míssil. Não era impossível desde que você tivesse um método, mas se não houvesse método, os resultados só poderiam ser desastrosos. Os dragões acima não eram outros senão os Lordes Dragões. Claro, a existência dos Dragon Lords era apenas especulação neste momento. No entanto, os dragões eram monstros terríveis. Mesmo que suas asas fossem arrancadas e eles caíssem no chão, não seria estranho que eles matassem todos os jogadores que os atacassem instantaneamente. Roar. Mas agora, esse estado em que esse monstro se encontrava só poderia ser descrito como miserável. Em primeiro lugar, o estado da sua maravilhosa pele vermelha, que tinha uma cor semelhante à do rico vinho tinto, era terrível. Estava esmagado e estourando em vários lugares, como se fosse carne de porco atingida por um martelo. As marcas e crateras em seu corpo eram suficientes para fazer qualquer pessoa que assistisse a isso ficar boquiaberta em descrença. Rugido. Devido a isso, os rugidos do dragão, que poderiam infligir medo do dragão a qualquer criatura que o ouvisse, soavam mais lamentáveis do que dominadores. Mas ninguém ao seu redor se importava com seus gritos, apesar do fato de poucas pessoas terem visto um dragão vermelho em um estado tão desastroso. A razão era simples. Estrondo. A atenção de todos foi atraída para o Cavaleiro da Morte, que constantemente soltava gritos de trovão enquanto continuava a atacar brutalmente o miserável dragão vermelho. Oh meu Deus! Este é um Cavaleiro da Morte? Todos os jogadores que assistiam à performance do Cavaleiro da Morte não puderam deixar de sentir um arrepio. A destreza demonstrada pelo Cavaleiro da Morte foi até horrível para esses jogadores veteranos altamente experientes que estavam acostumados a travar batalhas ferozes, desesperadas diariamente. Além disso, o Cavaleiro da Morte não parou por aí. Relinchar. Embora a condição do dragão vermelho fosse tão ruim que até jogadores comuns considerariam isso excessivo, o cavalo esqueleto não parava de gritar enquanto corria por todo o corpo. Estrondo. E o Cavaleiro da Morte continuou a bater no dragão vermelho com o martelo do Deus do Trovão, Mjolnir, na mão. Era como uma máquina. Uma máquina criada com o único propósito de matar os vivos. Gole. E diante de tal cena, os seres vivos não puderam deixar de engolir a saliva. De repente, o Cavaleiro da Morte desapareceu. Assim como o Cavaleiro da Morte estava prestes a causar o último dano para acabar com a vida do dragão vermelho, ele foi coberto por uma nuvem de escuridão antes de desaparecer. Ao mesmo tempo, Kim Voldin recebeu uma notificação de que um novo item havia sido adicionado ao seu inventário. Você adquiriu os ossos do Cavaleiro da Morte. Os ossos do Cavaleiro da Morte. Era o item que lhe permitiria invocar o Cavaleiro da Morte a qualquer momento. Naturalmente, ele não teria que pagar nenhum preço pela convocação. Esta foi outra razão pela qual o Cavaleiro da Morte era tão temível. Isso significava que, uma vez criado, o invocador seria capaz de liberar esse horror ridículo sempre que quisesse. Por quê? Desapareceu de repente? Mas os jogadores que estavam assistindo não puderam deixar de se perguntar por que o Cavaleiro da Morte desapareceu repentinamente. KRR. E eles estavam nervosos com o fato de o dragão vermelho ainda estar vivo. Devemos terminar com isso? Um dragão é um dragão. Não podemos nos apressar. Mesmo que estivesse em estado de quase morte, um dragão ainda era um dragão. Não era estranho que os jogadores que valorizavam suas vidas hesitassem em se aproximar desse monstro que poderia apagá-los em um instante. Claro, ainda houve alguns jogadores que se mudaram apesar deste facto. Eram aqueles que já estavam preparados para uma situação em que alguém tivesse que correr o risco. Então eles se mudaram para fazer sua parte. Foi naquele momento. Toque, toque. Kim Voldin começou a caminhar em direção ao dragão vermelho. Isaac Ivanov? A atenção de todos estava no auge e sua atenção estava voltada para o dragão vermelho. Então quando Kim Voldin apareceu na frente dele, seus olhos naturalmente se voltaram para ele. Sob essa atenção, Kim Voldin olhou para o dragão vermelho por um momento antes de virar as costas para ele. Esse monstro que desafiava o bom senso. Esse monstro que os jogadores mantiveram sua determinação em abordar, apesar do fato de poderem perder a vida, tornou-se um simples pano de fundo. Foi uma visão inacreditável. Usando a máscara de Isaac Ivanov, Kim Voldin dirigiu-se aos jogadores. Você pode fazer uma pausa agora para se preparar para nossa entrada no 7º andar. Prepare-se para o próximo andar. Em outras palavras, eles não precisavam mais caçar no 6º andar. Só então eles se lembraram. A escala de prata que Isaac Ivanov exibiu antes. Só então os jogadores puderam entender por que Isaac Ivanov se atreveu a dizer aquelas palavras na frente de um dragão vermelho que ainda respirava. Que aterrorizante! E no momento em que entenderam, um arrepio percorreu suas espinhas. Quantos jogadores no mundo poderiam fazer tanta bagunça com um dragão? O matador de dragões? Eles poderiam apostar que depois de limpar esta masmorra, o Dragon Slayer não ousaria usar tal apelido na frente de Isaac Ivanov. Isso significava que havia apenas um. Lissi Junho, o salvador da guilda do Messias e aquele que sempre conquistou o que ninguém conseguiu antes. Aquele com quem os outros não ousaram se comparar. Lissi Junho não seria capaz de fazer isso sozinho.
Não importa o quão incrível Lee Se-junho seja, se ele caçasse um dragão sozinho, ele seria capaz de matá-lo, mas não seria capaz de colocá-lo em tal estado. Mas todos sabiam que não seria fácil para Lee Se-junho maltratar um dragão dessa forma sozinho. Ele pode ser mais forte que Lee Se-junho. Se você olhar para os jogadores individuais e não para as guildas, Isaac Ivanov pode ser melhor que Lee Se-junho. Isso significava que o poder de Isaac Ivanov estava pelo menos no mesmo nível que o de Lee Se-junho. Quando seus pensamentos chegaram a esse ponto, os jogadores não ousaram pensar mais. Não era algo que eles pudessem concluir facilmente apenas com a imaginação. Como disse Isaac Ivanov, vamos descansar e nos preparar para o 7º andar. Todos descansem um pouco e se preparem para o 7º andar. Portanto, para parar de pensar nisso, os líderes dos grupos começaram a dar ordens aos seus jogadores. O último ataque está chegando em breve. Todos mantenham foco. Além disso, eles tinham que permanecer focados na tarefa que estavam prestes a enfrentar. E essa foi a resposta certa. Restava apenas um andar. Era um andar onde eles teriam que enfrentar mais dificuldades do que qualquer outra que encontraram até agora. A maioria dos jogadores nunca tinha estado no 7º andar antes. Todos aproveitaram para descansar adequadamente. Enquanto olhava para eles, Kim Woo-jin também se preparou para o 7º andar da masmorra. Se a sorte deles não for ruim, apenas metade deles morrerá. Algumas horas depois, Anubis está descendo. Foi ouvida uma notificação indicando o fim do ataque ao 6º andar. Como os jogadores se sentiram quando subiram ao nível que nunca haviam alcançado antes? A maioria diria que havia duas respostas para essa pergunta. Ou eles ficariam apavorados ao pisar no novo andar, ou ficariam entusiasmados com a possibilidade de voltar ao mundo real depois de superar esse novo desafio. Mas se você fizesse essa pergunta aos melhores jogadores, a resposta que receberia seria diferente. Para ser sincero, é melhor apenas ficar calmo, porque sentimentos inúteis simplesmente atrapalhariam. Era melhor não sentir nenhuma emoção. Derrote o governante da Terra dos Dragões. Então esse foi o estado emocional dos 461 jogadores que entraram no 7º andar da masmorra, a maioria deles pela primeira vez. Apenas faça como normalmente fazemos. Eles não estavam excitados ou com medo, em vez disso mantinham uma expressão calma e entorpecida. Eu só tenho que desempenhar o papel que me foi dado, como costumo fazer. O tempo que lhes foi concedido antes de entrar no 7º andar tornou possível essa preparação mental. Esta foi exatamente a razão pela qual Kim Woo-jin lhes deu uma folga de boa vontade. O veneno do dragão negro se espalhou. Foi também a razão pela qual eles não ficaram muito chocados quando receberam uma notificação que não era muito boa imediatamente após entrarem no salão. Também mantivemos em mente a possibilidade de encontrar um dragão negro. Isso ainda está dentro do alcance de nossas estimativas. Dragão negro. Mesmo que o veneno deixado por esta criatura poderosa e incrivelmente venenosa tenha começado a corroer sua saúde, os jogadores rapidamente agiram para lutar contra ele. Alterar a configuração. A maioria dos jogadores começou a mudar as configurações de seus itens que foram preparados para os dragões negros. Eles aumentaram suas resistências ao veneno e cada um começou a usar várias habilidades para combater o veneno. Claro, também havia jogadores que não precisavam disso. O poder de Apophis protege você do veneno do dragão negro. Seu veneno de sangue fica um pouco mais forte. Kim Woo-jin deu um passo adiante, pois o veneno ao seu redor tornou seu veneno mais forte. Sabendo desse fato, Lee Jin riu interiormente. Definitivamente vamos vencer desta vez também. O dragão negro era definitivamente um monstro assustador. Em particular, sua habilidade mais poderosa, pois Ambref, desafiava completamente o bom senso. O sopro venenoso de um dragão negro era comparável a uma arma biológica ou química. Uma arma da qual não se poderia escapar apenas fugindo. No entanto, isso não foi um problema para Kim Woo-jin, que não foi afetado pelo veneno. Além disso, isso também se aplicava ao exército de esqueletos do qual Kim Woo-jin mais se orgulhava. E agora eles ainda tinham o Cavaleiro da Morte, conhecido por suas ridículas capacidades de combate para aumentar seu poder. Eu só preciso cortar suas asas. Então, enquanto Lee Jin conseguisse derrubar o dragão negro, a batalha praticamente terminaria. Era natural para ele fazer uma expressão de vitória fácil por causa disso. Na verdade, não foi apenas Lee Jin. A maioria dos jogadores também teve o mesmo pensamento. O dragão negro é mais difícil de caçar do que o dragão vermelho, mas não deve fazer muita diferença para Isaac Ivanov. Pensando em Isaac Ivanov, todos pensaram a mesma coisa. Não seria fácil, mas não havia razão para que eles não pudessem caçá-lo. Então, se eles conseguissem sobreviver até que Isaac Ivanov matasse o dragão negro, eles seriam capazes de deixar a masmorra. No entanto, um ponto de interrogação apareceu na mente de Lee Jin quando ele se virou para olhar para Kim Woo-jin. Isso porque ele podia ver o quão sérios eram os olhos de Kim Woo-jin. Claro, Kim Woo-jin sempre foi sério. Ele era o tipo de jogador que sempre dava o seu melhor desempenho sem relaxar. O que é? No entanto, Kim Woo-jin também nunca foi um jogador desperdiçador. Ele não era um jogador que sacaria a espada para caçar uma vaca. No entanto, este Kim Woo-jin estava mostrando um foco mais nítido do que nunca. Então aconteceu algo que imediatamente apagou a complacência que se acumulou depois de caçar o dragão vermelho com tanta facilidade. Não foi outro senão o fato de Kim Woo-jin ter retirado um item de seu inventário. Escudo de égide. Ele pegou um escudo e não uma arma? Isso fez com que Lee Jin ficasse cheio de uma sensação desconhecida de crise, pois estava cheio de inúmeras dúvidas e suspeitas. É um guardião.
Da névoa de veneno liberada pelo dragão negro, um guardião apareceu para lidar com os intrusos. Depois de confirmar isso, vários jogadores mudaram antes de receber qualquer ordem específica. Isaac cuidará da tarefa principal, então nós cuidaremos do resto. Eles se moveram com o desejo de limpar o ambiente para Isaac Ivanov, que iria caçar o dragão negro. Alguns deles não apenas se moveram, mas também agiram. Vários caçadores puxaram as cordas dos arcos para trás e miraram no guardião. Então eles notaram algo estranho. Por que há apenas um deles? O fato de apenas um guardião ter aparecido diante deles. O mais assustador dos guardiões era o fato de serem perfeitamente controlados para realizar uma tarefa, independente de sua raça. Em outras palavras, um guardião solitário nunca seria capaz de demonstrar a habilidade verdadeiramente aterrorizante dos guardiões e, como resultado, eles nunca se movimentavam por conta própria. Além disso, os guardiões não eram conhecidos por causar danos ao seu entorno apenas por se moverem como este guardião, que apareceu fez. É um orc. A identidade exata do guardião era desconhecida, pois usava uma armadura pesada, mas seu tamanho parecia ser semelhante ao de um orc. Foi estranho em muitos aspectos, e os jogadores não puderam deixar de se perguntar. Claro, isso não significava que eles não iriam lançar suas flechas sem hesitação. Twang. O jogador soltou a corda do arco, enviando uma flecha em direção ao inimigo solitário. A flecha voou rapidamente antes de atingir a armadura do guardião. Ting. Então ricocheteou em um escudo que apareceu ao redor do guardião. Tem uma barreira defensiva. Esta ação os ajudou a confirmar que o guardião que apareceu tinha uma habilidade especial. De repente, o jogador que lançou a flecha recebeu uma notificação. O portador da Excalibur confirmou sua hostilidade. O portador da Excalibur começou uma briga com você. Todas as estatísticas reduzidas em 25%. O que? O jogador que recebeu essas notificações gritou de surpresa. Tem Excalibur. Ao mesmo tempo, o guardião que estava a cerca de 300 metros do jogador que disparou a flecha, diminuiu a distância entre eles num instante. Aconteceu num piscar de olhos. Como se tivesse se teletransportado, o guardião apareceu diante do jogador e imediatamente brandiu a espada na mão. Apenas. Foi Isaac Ivanov quem veio em socorro do jogador que não conseguia escapar nem se defender. Clang. Houve um forte estrondo quando a espada atingiu o escudo Aegis que apareceu na frente do jogador. Então Isaac Ivanov gritou: "Mate o dragão!" Foi o momento em que começaram duas batalhas simultâneas. Capítulo 258. Uma das técnicas básicas ao caçar dragões era dividir suas forças em duas. Uma unidade lutaria contra o dragão, enquanto a outra lutaria contra os guardiões do dragão. Os melhores jogadores geralmente faziam parte do time de matadores de dragões. Este foi um fato que nunca havia sido questionado antes. Foi a mesma coisa desta vez também. Na memória de Kim Voldin, aqueles que atacaram a masmorra de nível a mais do 7º andar tiveram o mesmo pensamento. Quando encontraram o dragão negro no 7º andar, eles identificaram a situação, dividiram seu grupo em duas unidades e a força principal moveu-se para caçar o dragão. Seus movimentos foram rápidos e suaves, pois já haviam encontrado o dragão vermelho no 6º andar. Foi por isso que eles não entraram em pânico. Cavaleiro Dragão é mais forte que o dragão. Ninguém esperava que o guardião com quem eles tinham que lidar fosse um cavaleiro dragão, um monstro que era ainda mais forte que um dragão. É uma combinação viciosa. Como disse Kim Voldin, era um cenário cruel que enganaria até os caçadores de dragões mais experientes. E o que tornou esse cenário possível não era outro senão Excalibur, que o cavaleiro dragão estava empunhando. Ninguém poderia imaginar um monstro empunhando Excalibur. As habilidades de Excalibur eram simples. Ele reconhece aqueles que atacaram seu portador como desafiantes, então deu àqueles que foram percebidos como desafiantes a maldição do desafiador. E quando a luta começasse, o portador da espada receberia a bênção do vencedor. A maldição do desafiador diminuiu as estatísticas do alvo em 25%, enquanto a bênção do vencedor aumentou as estatísticas do alvo em 20%. Era verdadeiramente a espada do rei que faria com que a pessoa que a empunhasse na batalha vencesse inevitavelmente suas lutas, para dar ao cavaleiro dragão. Além disso, estava sendo empunhado por ninguém menos que um cavaleiro dragão. Os cavaleiros dragões eram diferentes dos guardiões. Se os guardiões fossem simplesmente fantoches que o dragão simplesmente controlava, então os cavaleiros dragões eram os filhos dos dragões que receberam até parte de seus corações de dragão. Eles eram monstros cuja habilidade física, resistência física e resistência mágica poderiam ser consideradas no mesmo nível dos dragões. Tal adversário era impossível para qualquer jogador que não tivesse atingido pelo menos o nível 200. Foi por isso que foi terrível. Havia jogadores aqui com níveis tão altos quanto 230. Mas e se eles recebessem a maldição do desafiante enquanto enfrentavam um cavaleiro dragão com a bênção do vencedor? Aí não se tornou mais um problema conseguir lidar com o adversário. Se o efeito de Excalibur fosse ativado, seria impossível até mesmo para os jogadores mais fortes da masmorra enfrentar o cavaleiro dragão. Com toda a honestidade, a maioria deles seria aniquilada instantaneamente. Se fosse assim, então o Dragon Slayer teria simplesmente morrido. Se o jogador que veio limpar esta masmorra não fosse outro senão o Dragon Slayer, ele tinha certeza de que isso só teria sido lembrado como um ataque fracassado à masmorra. Mesmo que o Dragon Slayer tenha Balmun, ele provavelmente falharia. Mesmo que o Dragon Slayer tivesse o item lendário Balmun em suas mãos, ele seria incapaz de fazer qualquer coisa ao Dragon Knight empunhando Excalibur. Era assim que a existência de um cavaleiro dragão com Excalibur era ameaçadora e avassaladora. Claro, mesmo Kim Voldin não foi uma exceção a esse fato. Ele tinha muita saúde. Mas mesmo Kim Voldin não tinha certeza de quanto tempo ele poderia enfrentar um cavaleiro dragão bufado com a
bênção do vencedor enquanto ele tinha a maldição do desafiador. Esse foi o motivo. Bang! A razão pela qual Kim Voldin estava bloqueando os terríveis ataques do Cavaleiro Dragão com o escudo Aegis. No entanto, está tudo bem desde que você não demonstre hostilidade. O ponto cego da habilidade de Excalibur era que ela só era desencadeada por ataques diretos. Naturalmente, isso significava que o efeito não funcionava em um alvo que estava apenas defendendo. Claro, isso não significa que foi fácil. Quando o ataque ao dragão começasse, o Cavaleiro Dragão se moveria naturalmente para protegê-lo. Quando isso acontecesse, Kim Voldin teria que chamar a atenção do Cavaleiro Dragão de volta para si. Isso significava que o cão de caça tinha que impedir que a presa mordesse a mão do dono que segurava a arma. Vou segurar você o dia todo. Esta não foi uma tarefa difícil para o cão de caça, Kim Voldin. Voar. Portanto, Kim Voldin nem sequer se mexeu quando ouviu o rugido do dragão soar em seus ouvidos. Ele não tinha dúvidas. Lidinha, só posso confiar em você. Que Lidinha faria isso acontecer. Mate o dragão. No momento em que Isaac Ivanov gritou essas palavras, os jogadores instintivamente se moveram ao mesmo tempo. Era só isso. Instintivamente, eles sabiam que Isaac Ivanov estava lidando com um enorme desastre e reconheceram que era seu papel caçar o dragão em meio a isso. Reconhecendo que era a única maneira de limparem a masmorra e escaparem com vida. Mas Lidinha era diferente. O fato de Kim Voldin ter ido diretamente até ele significa que aquele não é um cara normal. Em vez disso, ele agiu de forma mais racional como sempre. Além disso, o fato de ele estar usando um escudo em vez de uma arma significa que ele não tem intenção de lutar. E o jogador que atacou gritou Excalibur, não foi? E ele julgou a situação atual corretamente. Então, em resumo, é um dragão guardião com Excalibur, e para detê-lo, ele precisa do item lendário, a Aegis Shield. E se formos atrás do dragão, o dragão guardião virá para proteger o dragão. E com esse julgamento racional, ele encontrou uma resposta. Quanto mais isso durar, pior será a situação. Quanto mais cedo terminar esta caçada, melhor. Assim que seus pensamentos chegaram a esse estágio, Lidinha não se preocupou em pensar mais sobre isso. Se quisermos caçar o dragão, primeiro teremos que nos dividir em duas equipes. Vamos formar primeiro a equipe de corte de alas. Cada guilda indicará 10 jogadores e os dividiremos em 3 grupos em caso de falha. Reúna os jogadores primeiro. Depois limparemos os guardiões ao redor, um por um. Precisamos nos preparar para o sopro venenoso, já que é um dragão negro. Vamos garantir que os bufos estejam acumulados. Defina a configuração do seu item corretamente. Enquanto os outros elaboravam seus planos cuidadosamente traçados para lidar com o dragão, Lidinha começou a correr em direção à localização do dragão o mais rápido possível. E aí? Oh meu Deus! Spashiba está correndo. Aqueles que notaram esta ação repentina ficaram chocados. Eles não tiveram escolha a não ser. Não havia muitas oportunidades ao caçar dragões e se uma tentativa fracassasse, causaria a perda de um grande número de vidas. Se as ações de Lidinha levassem ao fracasso, eles teriam que pagar um preço indescritível. E mesmo que conseguissem, haveria problemas. O dragão negro estava voando, mas e depois que caiu? Altere suas configurações rapidamente. É tarde demais. Quem não estiver pronto, vá o mais longe possível. A principal prioridade desses jogadores era escapar das consequências. Nesse ponto, a cooperação era impossível. Eu não preciso deles de qualquer maneira. Claro, Lidinha não se importou com isso. Ele não tinha a menor preocupação com isso. Eu só preciso derrubá-lo. De qualquer forma, bastava cortar as asas do dragão para evitar que voasse. Chocalho. E estava claro que os esqueletos que se moviam ao lado dele fariam o resto. Com sua fé nesse fato, Lidinha apontou Gungnir que ele segurava em sua mão, em direção ao dragão negro voador. Shiba. Então ele jogou a lança depois de soltar um grito curto. No mundo dos jogadores, manter a atenção de um monstro era conhecido como gerenciamento agressivo. Na verdade, a gestão agro não foi uma tarefa fácil. Em particular, era difícil realizar um gerenciamento agro adequado sem controlar o agro de um monstro. Afinal, o objetivo final do gerenciamento agressivo não era criar uma oportunidade para seus companheiros atacarem o monstro. Em outras palavras, mesmo que um companheiro atacasse a presa, o dever do tanque era garantir que a atenção da presa permanecesse nele. E para fazer isso, os tanques bloqueariam o caminho do monstro e enviariam todos os tipos de ataques diretamente em sua face, fazendo o que fosse preciso para recuperar seu agro. Então, que tal uma situação em que fosse impossível atacar? Tanks diria a você. Tal tarefa era impossível em primeiro lugar, por isso é inútil até mesmo formular hipóteses. Clang. No entanto, era exatamente isso que Kim Voldin estava fazendo agora. Foi tão ridículo que até os tanques não puderam deixar de pensar nessa hipótese. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Já faz um bom tempo. Já faz mais de 1 hora. No entanto, Kim Voldin estava fazendo exatamente isso há mais de 1 hora. É assustador que isso não seja um sonho. Acordado. Os jogadores que assistiam de longe em caso de situação imprevista ficaram impressionados sem saber. Afinal, o desempenho de Kim Voldin valeu a admiração. Como diabos ele está fazendo isso? Pouco depois de Kim Voldin começar a se envolver com o Cavaleiro Dragão, percebeu que Kim Voldin, que estava apenas defendendo, era um obstáculo. Naturalmente, ele agiu para remover os intrusos. Reconhecendo isso, Kim Voldin previu o caminho do Cavaleiro Dragão e bloqueou-o com precisão. Esse era o ponto. Eu não esperava que ele fosse capaz de ler seus movimentos tão perfeitamente. É difícil acreditar que ele possa controlar o agro de um monstro. Previsão perfeita e interceptação de seu caminho.
Usando isso, Kim Vol-jin foi capaz de bloquear perfeitamente o Cavaleiro Dragão sem atacá-lo nenhuma vez. Claro, se isso fosse tudo, eles sentiriam um pouco de admiração. Depois que o ataque do dragão começou, o guardião também enlouqueceu. O verdadeiro desafio começou depois que o dragão negro caiu no chão. O foco do Cavaleiro Dragão imediatamente mudou para proteger o dragão negro enquanto seus rugidos e gritos de dor abalavam a floresta cheia de veneno. As tentativas do Cavaleiro Dragão de se aproximar do dragão tornaram-se muito mais intensas. Era como uma bola de rugby que você não sabia quando iria quicar, mas ele ainda é capaz de prever isso. No entanto, Kim Vol-jin continuou a prever os movimentos anomalos e agressivos do Cavaleiro Dragão e os bloqueou. Foi tão perfeito que isso não teria sido possível mesmo se eles tivessem concordado e praticado com antecedência. Isso fez com que aqueles que assistiam achassem difícil acreditar no que estavam vendo. De que diabos é feito Isaac Ivanov? Como ele pode demonstrar tal habilidade? Foi ainda mais difícil acreditar que não era outro senão Isaac Ivanov quem estava fazendo isso. O Isaac Ivanov que o mundo conhecia era o rei do exército morto-vivo, mas a exibição que Isaac Ivanov lhes mostrava não era a de um rei. Mais importante. Seja o que for, há uma coisa que podemos ter certeza. Isaac Ivanov poderia limpar qualquer masmorra sozinho. O que ficou claro foi que Isaac Ivanov era o único jogador que conseguia completar uma masmorra inteira sozinho. O que ele estava exibindo atualmente era a melhor prova disso. Ruar! Então um longo rugido do dragão negro sacudiu a floresta mais uma vez. E todos que ouviram isso perceberam imediatamente. Está quase acabando. Eles quase conseguiram. Graças à experiência que ganharam no 6º andar, eles perceberam que não era um rugido triunfante, mas um grito lamentável proferido por um dragão moribundo. Eles também perceberam. Não deve demorar muito mais. Que a contagem regressiva para a conclusão da masmorra do 7º andar e o momento em que poderiam retornar ao mundo real havia começado. Pouco tempo depois, eles receberam uma notificação. O governante da Terra dos Dragões foi derrotado. Foi a notificação que significou o fim. Ao ouvir isso, todos os jogadores levantaram as mãos para o céu. Conseguimos. Nós limpamos. Nós superamos o pico dos 7 andares. Desconsiderando o processo, eles comemoraram o fato de terem concluído a masmorra mais alta até aquele ponto. Claro, Kim Vol-jin não torceu. Em vez de aplaudir, ele olhou para o corpo do Cavaleiro Dragão, que havia caído após a morte do Dragão Negro. Então ele pegou a espada na mão do Cavaleiro Dragão. Assim que pegou a espada, Kim Vol-jin recebeu uma notificação. Excalibur reage ao anel do Rei Arthur. Excalibur reconhece você como seu dono. Kim Vol-jin sorriu com isso. Pensar que o Dragon Slayer perdeu mesmo quando estava bem na frente dele. Excalibur. Foi revelado que o item foi encontrado nesta masmorra. Apesar disso, porém, a espada nunca apareceu no mundo. A razão para isso foi porque era necessário o anel do Rei Arthur para empunhar Excalibur. O Dragon Slayer, que não tinha o anel do Rei Arthur naquela época, só poderia sair da masmorra com as informações de Excalibur. Mas agora, nas mãos de Kim Vol-jin, a espada seria capaz de revelar o seu verdadeiro valor. Excalibur, classificação, lendário, ataque físico, 777 nível requerido, nível 100 ou superior. Descrição, espada do Rei Arthur. É uma espada que traz glória eterna ao seu dono. Qualquer pessoa que não tenha o anel do Rei Arthur não deveria ousar empunhá-lo. O poder de ataque aumentou proporcionalmente ao nível do usuário. Todas as estatísticas mais 15%. Todo o poder de ataque mais 15%. Toda defesa mais 15%. Aciona a maldição do desafiador quando atacado. Aciona a bênção do vencedor quando atacado. Kim Vol-jin, que estava olhando para Excalibur, não ficou muito impressionado. Segurando a espada na mão, ele começou a caminhar em direção ao local da batalha com o Dragão Negro. Seu nível aumentou. O emissário do submundo admira seu desempenho. O emissário do submundo concede algum poder a você. A classificação da habilidade Li já aumentou em 1. Apenas a classificação da habilidade Cavaleiro da Morte aumentou em 1. Ele também recebeu uma notificação. Mas Kim Vol-jin também não prestou atenção à notificação. Só restam agora. Ele nem percebeu. Encontrarei você em breve, Li Junho, depois da próxima masmorra. Naquele momento, a única coisa que Kim Vol-jin conseguia ver era sua presa. Capítulo 259. 15 de dezembro de 2024. Nessa época, a atmosfera de final de ano começou a amadurecer, mas a atmosfera atual no mundo era diferente de qualquer atmosfera de final de ano que eles haviam encontrado até agora. É claro que como o mundo mudou como um jogo, o dia de ano novo tornou-se uma época assustadora para as pessoas do mundo. As comemorações de final de ano deste ano foram todas canceladas. Sem celebração de ano novo. Ponto. Mas desta vez foi especialmente ruim. A atmosfera no mundo era indescritivelmente sombria e solene, como se fosse o fim de um século e não o fim de um ano. O mesmo aconteceu com Osi-chan. O mundo está mudando. Conhecendo a verdade sobre a verdadeira situação do mundo com mais clareza do que qualquer outra pessoa, ele podia sentir o quanto o mundo estava mudando, em uma direção ruim. Ele também sabia que esta mudança não era de forma alguma boa para a humanidade. Não temos muito tempo. E ele também sabia que não tinham muito tempo para enfrentar e se preparar para essas mudanças. Foi então. Temos que garantir que tudo esteja resolvido até 2025. O mais tardar. Quando Osi-chan começou a traçar planos e fazer cálculos em sua cabeça mais uma vez, um de seus subordinados, que estava trabalhando arduamente um momento antes, de repente levantou-se de seu assento. Surpreso, Osi-chan olhou para eles e perguntou: "O que está errado?" O subordinado também ficou surpreso com sua pergunta. Eu só preciso ir ao banheiro." Osi-chan só conseguiu fazer uma expressão sombria para seu subordinado, que coçava a cabeça timidamente. Certo. Claro, como tinha sido apenas uma reação exagerada de Osi-chan, ele não podia culpar seu subordinado. A última vez que usei o banheiro descobri que a pressão da água estava um pouco forte.
Vocês colocaram pedras no vaso sanitário? Ao vê-lo abordar o problema dessa maneira, o subordinado de Osi-chan só conseguiu encará-lo com a boca aberta. De repente, outro subordinado pulou da cadeira, então Osi-chan decidiu confirmar primeiro. Você quer usar o banheiro também? Diante dessa pergunta, o subordinado simplesmente esticou os braços. Não, eu só precisava me alongar. Ficou claro que ele só queria provocar Osi-chan. Esses bastardos. Osi-chan não pôde deixar de rir ao ver e assim, a atmosfera tensa no escritório se desfez completamente. Agora havia retornado ao estado amigável, onde podiam fazer piadas leves sem hesitação. Foi nessa atmosfera que alguém disse: mais importante ainda, vamos fazer uma festa de fim de ano? Uma festa de Natal também seria bom, não é? Poderíamos comprar um bolo grande, pizza e frango e fazer uma bela festa. Quando os olhos do subordinado se voltaram para Osi-chan e viram que Osi-chan estava olhando para ele com um olhar misterioso, suas palavras desapareceram lentamente. Desculpe. A expressão no rosto desse subordinado, tão nervoso que era quase comparável à expressão característica de Li Jin, fez com que os outros subordinados também fechassem a boca. Naturalmente, a atmosfera ficou fria novamente. Naquele momento, outro subordinado saltou de sua cadeira. Ei, agora não. Leia a sala. Os outros funcionários ficaram visivelmente chocados e a expressão de Osi-chan ficou ainda mais fria. Então o subordinado que se levantou gritou: Kim Woo-jin não. Isaac Ivanov iniciou uma transmissão ao vivo no YouTube. Em 15 de dezembro de 2024, às 17h22, horário do Reino Unido. Venho por este meio anunciar a conclusão bem-sucedida da masmorra de nível a mais do 7º andar da Guilda do Salvador. O anúncio da limpeza da masmorra da Guilda dos Salvadores que foi feito no YouTube foi bastante claro. A Guilda dos Salvadores salva o mundo mais uma vez. Mas isso não impediu que a notícia transformasse o clima mundial de fim de século em festivo. A humanidade finalmente conquista 7 andares. Os 7 andares conquistados. Além disso, isso foi muito simbólico. Até agora, a humanidade desafiaria um novo piso todos os anos, criando assim esperança para o próximo ano. Mas com masmorras de 7 andares em 2024, parecia muito improvável. Isso foi comprovado pelo fato de que as únicas guildas que começaram a atacar as masmorras do 7º andar até agora foram a Guilda do Messias e a Guilda do Salvador. O próximo alvo da Guilda dos Salvadores é 8 andares. A era do 8º andar está chegando. Sob tais circunstâncias, a Guilda dos Salvadores atacou com sucesso uma masmorra de nível a mais do 7º andar, tornando uma conclusão precipitada que eles atacariam o 8º andar em 2025. A Guilda dos Salvadores é a maior. Desde que isso aconteceu, as outras 4 guildas também começarão a atacar as masmorras do 7º andar? Sem contar a Guilda do Messias, existe a Guilda da Fronteira, a Guilda dos Grandes, a Guilda Kunlo e a Guilda Vitória, certo? Bem, como eles já experimentaram a masmorra, é altamente provável que comecem a atacá-los. Em breve haverá 6 guildas em 7 andares. Além disso, muitos elementos de esperança surgiram para a humanidade. Foi o suficiente para derrubar completamente a atmosfera de fim de século. No entanto, quando confrontados com tal atmosfera, as guildas que participaram do ataque à masmorra do 7º andar não puderam expressar qualquer alegria. Se este é o tipo de reação que obtemos apenas ao limpar, não consigo imaginar como eles reagiriam se soubessem o que Isaac Ivanov nos mostrou na masmorra. Eles sabiam melhor do que ninguém que o que Isaac Ivanov havia conseguido não foi apenas a conclusão da masmorra. Além disso, eles sabiam que o impacto que tal fato teria quando fosse revelado ao mundo seria completamente incomparável com o que estavam vivenciando. Acima de tudo, eles estavam claros sobre uma coisa. Não se pode mais negar que Isaac Ivanov está no mesmo nível que Lee Se-junho, se não melhor. Esta é a era de Isaac Ivanov. A era em que Lee Se-junho estava sozinho no topo do mundo havia terminado. E a era de Isaac Ivanov havia começado. Temos que mudar nosso relacionamento com a Guilda dos Salvadores. Haverá uma grande mudança na estrutura de poder mundial. E estava claro que a ordem do mundo começaria a flutuar e a mudar de acordo com os tempos. Isso é tão problemático. Park Yong-wan não teve escolha a não ser olhar para essas mudanças com olhos ansiosos. Se continuar assim, posso ser comido por Isaac Ivanov. A princípio, ele pretendia usar Isaac Ivanov em benefício próprio. E o resultado também não foi ruim. Isaac Ivanov fez com que Park Yong-wan, o jogador que nunca foi tratado como segundo colocado na Coreia, fosse reconhecido e admirado pelo mundo. Portanto, Park Yong-wan abaixou a cabeça sem hesitar ao ver o que aconteceu com o Rei Relâmpago. Ele achou que seria mais lucrativo permanecer sob o comando de Isaac Ivanov por enquanto. Além disso, ele estava confiante de que conseguiria sair em algum momento. É realmente perigoso. No entanto, Park Yong-wan não pôde evitar perder a confiança durante o ataque à masmorra. Ele sentiu uma sensação de crise porque Isaac Ivanov, que agora conversava com os funcionários da família real britânica, poderia comê-lo inteiro, sem deixar carne ou ossos. Foi nessa época, quando o suor escorria por sua espinha e seu corpo estremecia sob o estresse da crise. Park Yong-wan. Kim Woo-jin se aproximou dele. O que é? Vou organizar uma reunião. Shakira também estará lá. Acho que é hora de termos uma conversa adequada. Park Yong-wan não pensou nisso por muito tempo. Por favor, entre em contato comigo quando chegar a hora. Sim. Após a breve conversa, Kim Woo-jin passou por Park Yong-wan e foi direto para Isaac Ivanov. Park Yong-wan o seguiu com seu olhar penetrante. O mundo começou a mudar. Depois que o ataque à masmorra foi concluído, o que mais deixou as pessoas curiosas foi o que aconteceu na masmorra. Como eles limparam a masmorra? Como eles caçaram o dragão? Aposto que Isaac Ivanov usou um método muito legal.
Ah, estou tão curioso. Seria estranho se as pessoas não estivessem interessadas na história de como o herói salvou o mundo. No entanto, era extremamente raro que as informações sobre o processo de ataque às masmorras fossem reveladas ao público em detalhes. E daí, se você estiver curioso, não pode ser liberado. Essas informações caras não podem ser simplesmente distribuídas. Talvez veremos isso em sua autobiografia mais tarde. Isso se deveu ao valor das informações que os jogadores obtiveram diretamente da masmorra. Além disso, uma masmorra de nível a mais do 7º andar era uma masmorra que ninguém jamais havia escalado antes. Então o valor dessa informação era tão alto que era impossível comprar com dinheiro. Após o acordo de confidencialidade, as 5 guildas que participaram do ataque às masmorras com a Guilda dos Salvadores permaneceram em silêncio. Mas como sempre, não existiam segredos eternos no mundo. Últimas notícias. O processo de ataque da Guilda dos Salvadores foi revelado. Era quase natural que uma pessoa com a máscara de anônimo aparecesse e revelasse a informação por um preço muito elevado. Então o que aconteceu na masmorra foi revelado a todos no mundo. Isaac Ivanov basicamente limpou a masmorra do 7º andar sozinho. O Cavaleiro da Morte convocado por Isaac Ivanov foi capaz de violar um dragão sozinho. Isaac Ivanov obtém Excalibur na masmorra. Isaac Ivanov, o jogador que consegue limpar uma masmorra do 7º andar sozinho. E a informação que apareceu levou o mundo ao caos mais uma vez. Não foi um caos. Isso parece mentira, não importa como eu olhe para isso. Não importa o quão incrível Isaac Ivanov seja, algo assim não deveria ser possível. Quem acreditaria que ele foi capaz de fazer tanto? No início, a maioria das pessoas não acreditou nesta informação. Afinal, era incrivelmente ridículo. Porém, nenhum dos jogadores que participaram da masmorra negou. Mesmo a Guilda do Messias não negou isso. É mesmo verdade? Não é mentira? Ei, de jeito nenhum. Quando a reação do mundo a esse fato começou a mudar constantemente, a Guilda do Salvador divulgou um comunicado. Procuraremos quem quebrou o acordo de confidencialidade e divulgou os acontecimentos da masmorra ao mundo e processá-los. Eles pagariam qualquer preço para encontrar aqueles que revelassem o que deveria ser segredo. É claro que as pessoas não estavam nem um pouco interessadas no preço. Ai meu Deus, então aquela história era toda verdade? Isaac Ivanov é tão forte assim? O suficiente para limpar uma masmorra do 7º andar sozinho? Eles estavam interessados apenas no fato de a informação ser verdadeira. O mundo logo enlouqueceu por causa desse fato. Parece que realmente vamos acabar com esse jogo. Com essa habilidade, não deve ser muito difícil limpar uma masmorra do 8º andar. Eu sabia que Isaac Ivanov era o melhor. Onde estão os bastardos que duvidaram da Guilda dos Salvadores antes? Eles aplaudiram o surgimento de um salvador que seria capaz de salvar o mundo antes da Guilda do Messias, e talvez até mesmo fazer isso sozinho. No entanto, nem todos estavam aplaudindo esse fato. 3 pessoas estavam sentadas em uma sala mal iluminada e coberta de sombras. Antes de começar, devo enfatizar que levaremos as coisas que são ditas aqui para os nossos túmulos. Um deles, Kim Voldin, falou em tom solene e os outros 2, Park Yong-wan e Shakira, assentiram. Então Kim Voldin continuou. Todo mundo já conhece a situação, então vou ser direto. Se as coisas continuarem nesse ritmo, nos tornaremos apenas ferramentas de Isaac Ivanov. Não havia dúvida sobre esse fato, então Kim Voldin continuou. O problema é que Isaac Ivanov realmente pretende atacar as masmorras sem parar até morrer. Ninguém disse nada mesmo depois que ele disse essas palavras. Naturalmente, Kim Voldin continuou a falar. Como você deveria ter notado neste último ataque à masmorra, não há nenhum humano que possa acompanhar Isaac Ivanov. Claro, também está claro que ele definitivamente sobreviveria a uma fuga. Seríamos simplesmente destruídos. Depois que Kim Voldin parou de falar, um pesado silêncio caiu sobre a sala. Foi a maneira mais óbvia de mostrar sua concordância com as palavras de Kim Voldin. Como ele disse, estava bastante claro. Isaac Ivanov estava fazendo o possível para terminar o jogo o mais rápido possível e suas habilidades já haviam atingido um ponto em que poucas pessoas conseguiam acompanhá-lo. Em primeiro lugar, nenhuma das pessoas aqui quer que o jogo termine assim. Para as pessoas ali reunidas, o mais preocupante era o fato de o jogo poder acabar, porque todos nós perderíamos tudo o que conquistamos até agora. Para ser honesto, poucos jogadores queriam realmente que o jogo terminasse, e foi por isso que a Guilda do Messias foi considerada salvadora. Em um mundo onde a maioria dos jogadores realmente gostava do jogo, apenas a Guilda do Messias lutou para chegar ao final do jogo, em vez de olhar apenas para seus próprios interesses pessoais. Kim Voldin então fez uma declaração. A Guilda do Messias não permitirá que Isaac Ivanov faça o que quiser, que a Guilda do Messias também não queria. Isso fez com que a expressão de Park Yong-wan e Shakira mudasse. O que você quer dizer? O que você está falando? Os 2 finalmente falaram pela primeira vez. As palavras de Kim Voldin fizeram parecer que a Guilda do Messias não tinha intenção de salvar o mundo. Kim Voldin então contou a eles. A Guilda do Messias assinou um contrato secreto com Johan Jorg para se livrar de Isaac Ivanov e até o patrocinou. Se você considerar o acordo entre Johan Jorg e a Guilda do Messias, ficaria claro que a Guilda do Messias não planeja realmente salve o mundo. Palavras maravilhosas. Essa é uma história realmente incrível, mas você acha que significa muito na situação atual? No entanto, essas palavras incríveis não significaram muito na situação atual. Não há evidências. Isso só poderia ser baseado no que aconteceu no passado e na própria hipótese de Kim Voldin. Isso significava que era apenas uma especulação sem qualquer evidência real. E se eu lhe dissesse que Johan Jorg ainda estava vivo? No entanto, o peso das palavras de Kim Voldin mudou completamente sob a suposição de que Johan Jorg ainda estava vivo. Ele está vivo? João Jorg? Naquele momento, Kim Voldin gesticulou para a porta com o queixo e um homem entrou. Olá, apenas.
A aparição de Johann Georg, cuja bela aparência não poderia ser confundida com a de mais ninguém, fez com que os dois congelassem. Tive diversas discussões com Johann Georg, e nós dois chegamos à mesma conclusão. Nesta situação, disse Kim Woo-jin, se não matarmos Isaac Ivanov, morreremos. Com essas palavras, Park Yong-wan e Shakira se viraram para olhar para Kim Woo-jin novamente. Kim Woo-jin encontrou seus olhares com olhos frios e taciturnos. Então vamos matar Isaac Ivanov. Capítulo 260. Não há nada mais assustador do que a guerra. No entanto, a maioria das pessoas ficaria mais assustada se um psicopata esfaqueasse alguém na sua vizinhança do que se houvesse uma guerra em algum outro lugar do mundo. O mesmo aconteceu desta vez. Se não nos livrarmos de Isaac Ivanov, estaremos em perigo. Não havia ninguém que não soubesse o quão perigoso Isaac Ivanov realmente era. Portanto, não havia como negar o fato de que ele precisava morrer, mas também não havia ninguém que quisesse desesperadamente arriscar a vida para fazer isso. Foi por isso que Kim Woo-jin não parou de falar desde que subiu ao palco. Mais do que qualquer outra coisa, a Guilda do Messias não permitirá que Isaac Ivanov faça o que deseja. Johann Georg é a prova disso. Junto com essas palavras, Kim Woo-jin apontou o dedo para Johann Georg. A Guilda do Messias nunca foi pacifista. Eles até tentaram contratar Johann Georg para se livrar de Isaac Ivanov. E não foi apenas um trabalho desleixado, foi um trabalho que contou com um apoio tremendo. Johann Georg foi apresentado como prova. Não há como a Guilda do Messias, que já fez tal tentativa, deixar seus rivais passarem à frente deles. Evidência de que a Guilda do Messias nunca deixaria Isaac Ivanov ficar acima de suas cabeças. Evidência de que a ameaça que enfrentavam era muito mais perigosa do que pensavam. De agora em diante, a Guilda do Messias fará tudo ao seu alcance para atacar a Guilda do Salvador. E naturalmente, antes de atingirem Isaac Ivanov, eles terão que limpar o ambiente primeiro. Além disso, Kim Woo-jin disse a eles que os primeiros alvos da Guilda do Messias não seriam o próprio Isaac Ivanov, mas aqueles ao seu redor. A ameaça que enfrentavam estava muito mais próxima do que pensavam. Você tem um jeito? Só então Park Yong-wan fez uma pergunta como essa pela primeira vez. Na verdade, Park Yong-wan e Shakira pensaram o mesmo. Eles reconheceram uma ameaça. O motivo desta reunião foi decidir como lidar com isso. Eles vieram aqui apenas para ouvir a discussão sobre como matariam Isaac Ivanov sem assumir nenhum compromisso real. Dessa forma, tornou-se possível que eles dessem uma desculpa, se necessário. Portanto, se a notícia disso chegasse aos ouvidos de Isaac Ivanov, eles poderiam dizer que apenas compareceram à reunião sem dar qualquer opinião. Foi uma desculpa mesquinha, mas honesta. Uma maneira de caçar aquele monstro. Então, em tal situação, ao dizer algo assim, Park Yong-wan estava basicamente desistindo de sua desculpa. Esta foi a prova de que ele se sentiu ameaçado o suficiente para pensar que eliminar a ameaça tinha maior prioridade do que deixar uma desculpa. A esta pergunta, Kim Woo-jin respondeu: temos que encontrar um de alguma forma. Foi uma resposta inesperada, mas ninguém expressou qualquer decepção quando ouviu isso. Afinal, seria naturalmente estranho se fosse fácil pensar em uma maneira de lidar com um monstro como Isaac Ivanov. Mas tenho certeza de que não somos os únicos que querem Isaac Ivanov morto. Isso não significava que a situação deles fosse desesperadora. Ainda havia muitas pessoas no mundo que queriam a morte de Isaac Ivanov. Nós ainda temos tempo. E era verdade que ainda tinham tempo. Isaac Ivanov atualmente não tem planos para o novo ano. No início do novo ano, definitivamente nos prepararemos para atacar uma masmorra do 8º andar, mas também ficaremos de olho na Guilda do Messias. Ficar de olho? A Guilda do Messias definitivamente desafiará uma masmorra do 8º andar após este ataque à masmorra. Se assim for, Isaac Ivanov terá como objetivo uma masmorra de classificação mais alta do que aquela que a Guilda do Messias ataca. Então, se a Guilda do Messias escolher uma masmorra de rank C, ele entrará em uma masmorra de rank B sem hesitação. É claro que depois disso o resultado que teriam que enfrentar não seria agradável. Sim, está certo. Então você está dizendo que nosso primeiro passo em uma masmorra do 8º andar pode ser de rank B. Aqueles que concordaram com a reclamação de Shakira sentiram. Então teremos que esperar para ver até o ano novo. A Guilda do Messias definitivamente fará um movimento após este ataque à masmorra. Todos acenaram com a cabeça novamente as palavras de Park Yong-wan. Então Kim Woo-jin falou: então encerraremos nossa reunião aqui. Se houver alguma mudança na situação, entrarei em contato com todos. Depois de dizer essas palavras, Kim Woo-jin se virou. Espere. Então Park Yong-wan o deteve. Como podemos entrar em contato com você? Certamente não podemos usar nossas informações de contato pessoal para algo assim, podemos? Kim Woo-jin deu uma resposta imediata a esta pergunta. Vou pedir a um corretor que entregue telefones descartáveis para você. Apesar de dizer isso, Kim Woo-jin ainda não se virou. Ele não queria que eles vissem seu olhar, que estava mais frio do que nunca. Então desejo a todos um feliz ano novo. Isso foi no final de 2024. 31 de dezembro de 2024. O final de 2024 ainda foi repleto de novidades sobre Isaac Ivanov. O martelo que o Cavaleiro da Morte de Isaac Ivanov usa é o Mjolnir. Isaac Ivanov tem uma habilidade que pode matar monstros instantaneamente. As notícias sobre o ataque às masmorras de Isaac Ivanov não terminaram após o primeiro lançamento. Em vez disso, novos detalhes foram revelados dia após dia. Ah, quem diabos é? Como eles continuam fornecendo mais informações? Eles não estavam entrando com uma ação judicial? Eles já foram identificados? Foi uma cena em que a ameaça da Guilda dos Salvadores de encontrar aquele que não cumpriu o acordo de confidencialidade e processá-los não pareceu surtir efeito. Portanto, as pessoas começaram a se perguntar: é normal continuar recebendo informações como essa depois que a Guilda do Salvador já disse que iria processar? Quem diabos é?
Não sei quem ele é, mas com certeza é uma pessoa incrível. Quem diabos foi que continuou revelando informações apesar da possível rivalidade com a Guilda dos Salvadores? Até os subordinados de Osi-chan eram os mesmos. Quem diabos está revelando essa informação? Tenho certeza que ele é um daqueles caras que participaram do ataque à masmorra. Não sei quem é exatamente, mas é quase certo que o histórico deles é incrível. E parece que eles realmente ganham muito dinheiro por revelar isso. Caso contrário, não haveria necessidade de vender a informação de maneira tão arriscada. Eles também se perguntaram quem era o misterioso informante. Osi-chan respondeu esta pergunta para eles. Fui eu. Fui eu. Todos os funcionários, inclusive os subordinados que fizeram as perguntas, não puderam deixar de inclinar a cabeça diante da confissão. A atmosfera na sala também ficou estranhamente fria, mas Osi-chan não parecia se importar. Eu fiz isso. Então seus subordinados perguntaram. Por quê? Porque quase todo mundo já sabe, então não há razão para esconder. Você não sabe? A Guilda Messias, a Guilda Kunlun, a Guilda Great One e a Guilda Frontier conhecem essa informação, não é? Então podemos quase garantir que todas as guildas que têm um relacionamento próximo com eles também sabem disso. Como isso ainda pode ser chamado de segredo? Foi uma declaração válida. Embora tivessem assinado um acordo de confidencialidade, havia muitas pessoas envolvidas e não havia como garantir que realmente manteriam tudo perfeitamente confidencial. Mais importante ainda, essa informação está desatualizada. Além disso, as informações obtidas na masmorra do 7º andar já poderiam ser consideradas informações antigas. Então, certo, o próximo é 8 andares. Pelo menos, este foi o caso de Kim Voljin, que estava se preparando para atacar uma masmorra do 8º andar. Nessas circunstâncias, não havia necessidade de se prender às informações de uma masmorra do 7º andar. A tensão, que começou a se dispersar, começou a crescer novamente após as palavras de Osi-chan. Finalmente chegou a hora do 8 andares. A ordem mundial criada pela Guilda do Messias finalmente mudará. O fato de a Guilda do Salvador ter como alvo as masmorras do 8º andar significava que uma ordem diferente estava prestes a começar. Todos que sabiam disso não podiam deixar de ficar nervosos. Nessa tensão, Osi-chan murmurou para si mesmo. Bem, e ainda poderíamos ganhar dinheiro. Naquele momento, todos os subordinados que o ouviram fizeram a mesma expressão como se tivessem previsto isso de antemão. Foi isso mesmo. Foi isso. Vendo suas expressões, Osi-chan disse. Você não acha que o maior motivo pelo qual divulguei a informação foi por causa do dinheiro, acha? Não foi? Quando seu subordinado fez essa pergunta, Osi-chan respondeu com uma expressão serena. Não, você está certo. Depois de dizer isso, Osi-chan olhou para o relógio. Eles ainda têm 2 horas. Faltavam atualmente 2 horas para o ano novo. Se eles fossem sair, definitivamente seria nessa época. Assim como ficou claro que Osi-chan estava esperando por alguma coisa. Recebemos notícias de última hora. A coisa que ele estava esperando apareceu. A Guilda do Messias completou seu ataque à masmorra. A Guilda do Messias retornou ao mundo antes do ano novo. A Guilda do Messias completa seu ataque às masmorras antes do ano novo. Em 31 de dezembro de 2024, o Messias concluiu com sucesso a masmorra 2 horas antes do ano novo. Foi um momento perfeito. Era como se o Salvador tivesse voltado para dar as boas-vindas ao ano novo. O mundo ficou entusiasmado com a situação que parecia ter sido orquestrada por um ser divino. Afinal, o Messias é do céu. Não importa quão grande seja a Guilda dos Salvadores, no final, os céus estão ajudando a Guilda do Messias. O Messias é o verdadeiro Salvador. A notícia foi imediatamente entregue a Kim Voljin. Kim Voljin, que verificou o conteúdo da mensagem que recebeu enquanto estava em uma floresta densa sob o céu noturno escuro, desligou o smartphone. Ele sentiu um pouco de apreciação por dentro. Você finalmente está aqui. Isso foi tudo. Após essa breve apreciação, Kim Voljin não pensou mais na Guilda do Messias. Porque ele sabia. Como esperado, eles definiram a hora deliberadamente. O fato de sua saída oportuna ter sido intencional. Não foi uma tarefa particularmente difícil. Se o ataque à masmorra sofresse atrasos inesperados, não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Mas se o ataque à masmorra ocorresse sem problemas, não seria difícil definir a hora em que você saiu da masmorra. Porque não deve ter havido nada desafiador. E como Kim Voljin sabia exatamente em qual masmorra eles haviam entrado, ele estava confiante de que seriam capazes de fazê-lo. Não teria sido difícil para Lee Se-junho. Porque o jogador principal que entrou na masmorra não era outro senão Lee Se-junho. Ele ainda era reconhecido como o jogador mais forte do mundo, por isso era reverenciado como Salvador. Com o poder de Lee Se-junho, as masmorras do 7º andar não eram uma ameaça. Essa era a razão pela qual não seria capaz de ficar impressionado com o retorno oportuno da Guilda do Messias, mesmo que quisesse. Além disso, havia algo ainda mais importante que isso. No entanto, é diferente de 8 andares. O problema eram 8 andares. Primeiro, a maioria das masmorras do 8º andar eram masmorras do Lorde. E ser uma masmorra de Lorde significava que era garantido que pelo menos um item lendário poderia ser obtido nelas, mesmo que fossem de classificação baixa. Em outras palavras, foi assim que o estágio foi difícil. Uma masmorra de 9 andares deve aparecer em breve. Mas o que era realmente importante não eram as masmorras do 8º andar. Em 2025, a primeira masmorra de 9 andares apareceria no mundo. O 9º andar sem classificação. E aquela masmorra do 9º andar não tinha classificação. A última masmorra. Apareceria a masmorra final, que poderia ser considerada o fim do jogo. Foi por isso que a Guilda do Messias começou a influenciar o mundo seriamente em 2025. Para garantir que ninguém pudesse atacar a masmorra do 9º andar antes que quisessem que ela fosse atacada. Para que o mundo continuasse sendo um jogo. A ambição deles não era diferente agora. Assim que a masmorra do 9º andar for anunciada, a Guilda do Messias começará a ficar impaciente.
Na verdade, era altamente provável que a ansiedade que sentiam fosse ainda mais forte do que Kim Vol-jin esperava, já que tiveram que enfrentar a pressão de um novo rival chamado Guilda dos Salvadores. Se a Guilda do Messias confirmar a existência da masmorra do nono andar, o resultado pode ser diferente do que eu sei. Era possível que eles até tirassem a máscara de Salvador que usavam o tempo todo. Essas pessoas que queriam devorar o mundo poderiam estar dispostas a usar uma nova máscara. Vou terminar antes disso. Esse seria o pior cenário para Kim Vol-jin. Se o jogo que ele almejava mudar, então todos os preparativos que ele fez para o jogo perderiam sentido. É por isso que Kim Vol-jin estava esperando sozinho na montanha Lazan, na ilha de Jeju. Bic. Então ele ouviu o alarme que ele acionou disparar. Era uma indicação de que o ano novo havia chegado. Ao mesmo tempo, a névoa começou a aparecer na frente de Kim Vol-jin antes de se transformar em um enorme portão. Kim Vol-jin estendeu a mão para o portão da masmorra. Então o status da masmorra apareceu diante dele. Terra das 9 Caudas. Pisos, 8. Dificuldade B. Número máximo de inscrições, 999. Requisito, nível 250 e abaixo. Condições do desafio, derrote a besta de 9 caudas. Recompensa, catálogo, a Terra das 9 Caudas. Depois de confirmar, Kim Vol-jin retirou a mão. Imediatamente depois, Kim Vol-jin tirou um feature phone do bolso e ligou para um número que estava armazenado nele. O que é? Então ele ouviu a voz de Park Yong-van. É uma extensão daquilo de que falamos da última vez. Diz, quando Park Yong-van ouviu as palavras de Kim Vol-jin, sua voz ficou pesada e fria. Kim Vol-jin contou a ele. Acabei de terminar uma conversa com Isaac Ivanov. Como esperado, ele pretende atacar uma masmorra de nível superior do que a Guilda do Messias. Custo de suas vidas. Isso seria perigoso para nós. Talvez seja uma oportunidade. Seria uma fase difícil para Isaac Ivanov e uma oportunidade para nos livrarmos dele. Você me ligou para me dizer isso? Se realmente quisermos aproveitar a oportunidade para matar Isaac Ivanov, precisaremos de algo primeiro. Algo. Há apenas uma espada que pode matá-lo, já que ele está coberto de itens lendários, incluindo o escudo Aegis. Kim Vol-jin sorriu secamente. O Balmundo Dragon Slayer é a única espada que pode cortar Isaac Ivanov. Park Yong-van parou de falar por um tempo. Naturalmente, houve silêncio. Apenas. Então quem vai usar Balmum? Kim Vol-jin respondeu simplesmente. Eu vou. Park Yong-van respondeu imediatamente. Vou entrar em contato com o Dragon Slayer. Após a conversa, Kim Vol-jin fechou o feature phone antes de quebrá-lo em dois. Então ele olhou para o portão da masmorra à sua frente sem dizer uma palavra. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.